Gustavo Santos. Opa, Aprecias para também? mim, sim. Para mim é o topo. É uma mistura excelente. É pá, é que o Gustavo Santos, malta. Foda-se, Gustavo Santos é duro. Gustavo Santos é duro. Muito duro. É só carregar-se aí. Vamos embora. Tiveste uma polémica recente, não é? Várias, mano. Várias? Qual foi a pior? Ai, aí, este está no máximo. Espera aí. Foda-se, não pode estar no máximo. Estamos a brincar, ok? Bem, a pior de todas? Sim. Aquela que achas que foi mais um desafio para ti. O desafio, ok. A pior... Ou que sofreste mais, vamos dizer assim. Charlie Hebdo. Pá, imaginem, primeiro ponto, dizer que eu acho que isto deve ter sido uma conversa muito interessante, independentemente de vocês gostarem das pessoas ou não gostarem, acho que deve ter sido uma conversa muito interessante no aspecto em que, pá, o Miguel Milhão tem a certeza absoluta que do ponto de vista da argumentação e inteligência mete o Gustavo Santos num pulso dos grandes mesmo. Portanto, acredito que isso tenha acontecido. Eu não sou mesmo fã do Gustavo Santos, mas ele às vezes consegue parecer uma pessoa instruída ou minimamente instruída. Agora, eu acho que à beira do Miguel Milhão vai ficar duro. Ele sofreu mais com Charlie Hebdo. Eu gosto do facto de Gustavo ter sofrido com Charlie Hebdo. E é também uma coisa que eu acompanho há muito tempo, que eu lembro da primeira vez que ele falou disto, há uma data de anos, não é? na altura em que decorreu a chacina. Ele foi logo ao programa do Manuel Luís Goxa. Ele na altura ainda estava bem com a questão de ir à televisão e de ser parte do sistema, e lançou esta sua teoria. Eu lembro que ele dizia até: liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Exatamente. Para criticar não os terroristas, mas as pessoas da redação do Charlie Hebdo, e acho incrível que ele já tenha tido imensas oportunidades Mas qual é a teoria do Gustavo Santos para o Charlie? Eu não sei, por acaso. de mudar Eu sei muitas teorias que ele tem, Covid e cenas, mas por acaso do Charlie Hebdo não me de lembro. opinião, mas não muda. Ele mantém esta... Mas, mana, porque ele vai... eu Ok. mano, e eu propunha que... Sim, tá bem. Mana, sabes que liberdade não é libertinagem, não é o tipo de coisa que se ouça de uma pessoa da faixa etária dele, Pois não é? não. Normalmente são pessoas de 80 para cima. Com batina. Exatamente, e com batina, esse tipo de coisa. Eu, por acaso, pessoalmente, mas isto são gostos, entre a liberdade e a libertinagem, eu gosto das duas, mas se me derem a escolher... Pá, Bernas, imagina, eu já esta semana fartei-me de ouvir esse tipo de cenas, que um gajo é patrocinado por isto, um gajo é patrocinado por aquilo. Epá, imagina, eu não vou dar as minhas opiniões porque sou patrocinado ou deixo de ser patrocinado. Isso não faz mesmo sentido nenhum. Aliás, quantas vezes eu não venho aqui e digo, olha, não gosto deste produto, não gosto daquele, opá, a Prozis tem isto, não gosto disto da Prozis, gosto daquilo, isso acontece muitas vezes. E em relação ao Miguel Milhão, ele já teve takes e opiniões que eu não me consigo mesmo rever, e já teve takes e opiniões que eu me consigo rever. Agora, independentemente disso, eu consigo, acima de tudo, apesar de concordar com algumas coisas, não concordar com outras, foda-se, é impossível tu não olhares para o gajo e não valorizares o que o gajo criou, o que o gajo construiu, o que o gajo fez. Tipo, isso... Eu acho que tem que se dar mérito a isso, percebes? É uma empresa portuguesa e nesse aspecto eu dou muito mérito ao gajo. Sim, não, na boa. Eu conheço, eu sei, o Bernas vem aí muitas vezes. Estava só a responder no aspecto em que nunca vai ser por aí que eu vou dar ou deixar de dar opinião. Eu prefiro a libertinagem. Dá mais gozo a libertinagem, parecendo que não. mais. Mas vamos perceber porque é que ele sofreu com o Sim, Charlie Hebdo. coitado, pá. Ok. Que foi aquela polémica... Porque, já agora, é que, por exemplo, com o Charlie Hebdo, realmente houve pessoas que sofreram. Isso é uma coisa. Sim, um bocadinho. Um bocadinho, mas vamos... Ele certeza que foi mais, tenho quase porque eu certeza vi que ele aquelas sofreu mais. manifestações, Sim. Je suis Charlie, não sei o quê, os cartazes nunca diziam Je suis Gustavo, o que é pena, porque ele sofreu. Onde... É porque eu estava... Foi forte e ele não estava tão preparado, ok? Ok, foi mais no princípio, não é? Ou seja, tu basicamente disseste: liberdade de expressão é uma coisa, desrespeito gratuito e egoico pelas mais altas crenças dos outros, sejam elas qual foram, é outra. Ou seja, Ele tem imensa dificuldade em ler este simples parágrafo. Eu acho que isto promete muito. Este senhor é aquele que paga anúncios na televisão Sobre para festejar a sua própria concepção, não é? Que é uma coisa que eu... Repara, uma pessoa festejar o seu nascimento, eu compreendo, não é? Porque tu nasceste e nasceste mesmo, o nascimento foi bem sucedido, nasceste.
ele festeja a sua É concepção. isso, Jana, é mesmo verdade. Isso é absurdo. Absurdo mesmo. Tu achas que ele está bem concebido? Eu não sei, sinceramente. Assim, ao ponto de merecer um festejo, acho que Eu acho que o problema, Blaster, não é bem isso que dizes, mas é tipo perto, que é, eu acho muito errado que as pessoas considerem que as pessoas são inteligentes ou não são inteligentes, porque dá 1 ou 2 ou 3 ou 5 ou 10 pontos que fogem muito daquilo que é a nossa realidade ou aquilo que nós achamos e pensamos. E acho que as pessoas são um conjunto de muitas opiniões, muitas crenças, muitas formas de estar na vida. E é isso. Acho que é demasiado exagerado tu olhares para alguns takes dele e não gostares e dizer assim, este gajo não é inteligente ou este gajo não tem capacidades. Não funciona assim, honestamente. não. É por isso que eu não festejo a minha concepção, percebes? Eu sou careca e esquisito. O que é que quis dizer com isto? Quer dizer que aqueles que morreram são corresponsáveis pela própria morte. Ok. Com isto. Quer dizer que aqueles que morreram são corresponsáveis pela própria morte. Ok, isso quer dizer Uau. que estás a dizer um bocado daquela cena de se eu andar de mini saia sou responsável também por ser violada. Não. Então, Joana, deixa-me só retirar tudo o que disse sobre o entrevistador, porque de repente, em comparação com o Gustavo Santos, ele parece-me o Aristóteles. Isto acontece-me várias vezes com o Miguel Milhão, que até me fica a sentir mal, até quase suja, tenho que ir tomar um banho a seguir, porque muitas vezes vejo entrevistas com o Miguel Milhão e por comparação com o entrevistado, aconteceu por exemplo com o youtuber Numeiro, começo a achar, este tipo diz umas coisas inteligentes e depois tenho que parar antes que fique fã de Miguel Milhão. É inteligente ele convidar este tipo de pessoa Sim, para, porque ele por sai comparação. muito beneficiado da comparação. Bem feito. qual é a Estou a diferença? dizer que eu sou portista. Se eu vou para a claque do Benfica, Ai, isto desagrada-me sempre tanto. Eu, por acaso, gostei. Cada vez que ele lembra isto, Eu gosto fico imenso mesmo porque- muito em baixo. Eu tenho aguentado coisas terríveis que têm acontecido ao Porto. Vários treinadores, presidentes, tudo. Agora, sempre que ele me lembra que é portista e que temos essa coisa em comum, dói-me um bocadinho. quer dizer, o Benfica é isto. O que me vier a acontecer, eu sou corresponsável por isso. Ok? Porque eu meti. Mana, O quê? Eu tenho que ouvir, eu tenho que ouvir a comparação outra vez que eu agora perdi. Quer dizer, o Benfica é. Tenho que puxar atrás. eu Estou a dizer que eu sou portista. Se eu vou para a claque do Benfica, Se eu for Isto para a claque do agora- Benfica. o Benfica é isto. O que me vier a acontecer, eu sou corresponsável por isso. Ok? Porque eu meti. Mana, este teu consórcio, Este meu mano. vou referir-me assim a ele até ao fim. Este teu consórcio tem. Portanto, a comparação dele é a seguinte: portanto, primeiro, as pessoas que foram massacradas, foram assassinadas, São são corresponsáveis pela sua É morte. o famoso meter-se a jeito, não é? Meter-se a jeito. E, portanto, em princípio, por um lado é positivo que tenham morrido, não é? Porque seres responsável por um crime, vais para a cadeia. Mas os corresponsáveis também vão. No Por isso, fundo se é eles uma tivessem pena ligeiramente sobrevivido, mais baixa, mas Sim. é uma espécie de cúmplice. se tivessem sobrevivido, estavam, se calhar, na cela ao lado dos assassinos. Estavam Sim, eles lá, sendo uns com uma corresponsáveis. pena um bocadinho mais gravosa e eles calhar um bocadinho menos por causa dos bonecos que fizeram, não é? E depois esta comparação que é, não, é o equivalente a eu ir para o meio da claque do Opa, mas imagina, a comparação é uma merda, mas lá está, eu também no outro dia fiz uma comparação de merda, o gajo se calhar só quis mesmo fazer uma comparação básica para que se percebesse. Mas sim, claro que a analogia não é, a comparação não é boa. do É um facto. Benfica. Dizer que eles Dizer não mal do prestam. Benfica, exatamente. Porque a sede do Charlie Hebdo, se bem te lembras, era na Arábia Saudita. Era, Sim, sim, era precisamente. dentro de uma mesquita na Arábia Saudita. E portanto eles estavam mesmo a pedi-las. Claro. Eu meti-me num grupo e fui injuriar esse grupo. Ou fui. Lá está, eles não se meteram no grupo, não é? Não, não. Mas o Gustavo sempre foi fraco em comparações. Lembras que ele há pouco tempo fez aquela com os judeus, entre as pessoas não vacinadas e os judeus. Sim. E ele diz quem que é que sofreu mais? quem sofreu mais uma vez neste medidor de sofrimento, as pessoas não vacinadas, porque ao menos os judeus foram todos mortos, mas todos juntos em família. Ai, meu Deus. Os não vacinados foram ostracizados até pelas próprias famílias. Mas Ou este fui desse grupo. grupo. Se eu vestir uma mini saia, Mas eu é- não me vou meter. mas estes- Eu não me vou meter numa sala com violadores. Ok? Eu vou.
Que também não existe à partida, não é? Não, Venha aqui a esta sala cheia de violadores. Sim, Se fosse assim, ninguém era violado. A famosa sala dos violadores. E a questão é a seguinte: bom, vou para uma sala de violadores, não leva mini saia, leva umas calças, Claro, porque há a eles- ética do violador. Não, e vendo Eles calças dizem, ainda lhe apetece. se esta senhora vem de calças, até É porque começam quer. a dizer, eu se calhar vou violar. E eles, Vítor, calma, então ela vem de calças. Eu acho que no violador também há um Estamos bocadinho- aqui bem na nossa sala de violadores e vais começar a. Vamos continuar o convívio até que apareça alguém que queira, porque vem de saia. Porque eu acho que também há um lado muito preguiçoso do violador, que é, agora tirar umas calças. Claro. A saia, É uma pronto, é uma chatice. coisa já de um acesso muito, muito fácil. Lá na rua, porque me sinto bem, porque está calor e porque gosto das minhas pernas e porque me sinto bem assim. É uma coisa completamente distinta, ok? Agora, se eu me for pôr num grupo, está claro que do Benfica, ia dizer, o Benfica é merda, mano, eu não vou sair de lá como entrei. Ou seja, aumentaste drasticamente a probabilidade de teres problemas. Sou corresponsável por aquilo que me acontecer. Muito bem. Ok? Eles são responsáveis porque são os agressores. Mas eu sou corresponsável. E essa malta é corresponsável pela própria morte. Porquê? Porque meteu-se com um grupo específico de pessoas fundamentalistas. Então nós devemos ter medo e ficar calados, é isso que estás a dizer? Nunca. Opa. Aí é bem. Olha, primeiro esta teoria que o gajo está, esta cena que o gajo está para aqui a dizer, isto merda é ridículo, isto é completamente ridículo, mas mesmo ridículo nível máximo, não tem sentido nenhum que ele está a dizer. Mas estou bué curioso para ver como é que ele se vai defender desta do. Estou bué, quero muito saber. Nunca devemos é não nos importar de tão de morrer, não é? Exato. Portanto, falamos dessas pessoas que podem até eventualmente ser fundamentalistas e sabemos que a paga disso pode ser darem-nos um tiro. Eu acho perfeitamente razoável. Sem dúvida. Porque o problema disto não é os fundamentalistas, então, sabes que ele é fundamentalista. É a mesma coisa que ir. Basicamente é a comparação dele, não é? Tipo um cão feroz, um cão que já está lá Foste pelo ao jardim dedo. zoológico e meteste na jaula do tigre, porque é assim que a nossa sociedade está organizada, não é? Sim, Há sim. assim uns tigres que são tigres e por isso tens que admitir. Não é o contrário, nós vivemos numa sociedade em que temos liberdade de expressão. Não. Há uns tigres e por isso tens que ter cuidado, não metas a mão na jaula do tigre. E é giro que ele está sempre da perspectiva do terrorista, não é? Nunca, o Gustavo tem muita dificuldade em pôr-se no lugar da pessoa que efetivamente trabalhava no Charlie Hebdo, num jornal. Eu percebo. Vê-se com quem é que ele empatiza mais. Sim, ele. Jornal satírico, não quer estar do lado desses gajos. Tem que haver sempre responsabilidade. Qual é que seria a grande diferença? É que se eu posso ir para a claque do Benfica e dizer assim, eu percebo que vocês estão aí a cantar, mas eu gosto é do Porto. E eu até acho que o Porto é melhor. E se calhar eu saio de lá da forma como entrei. Ok? Outra coisa é eu poder falar. Eu acho que eles não iam gostar, na mesma. Então. Agora está aqui uns soninhas a interromper-nos para dizer, eu sei. Para dizer, não, mas com calma, ele está a dizer com calma. Calma, desculpem interromper Sim, os sim. vossos cânticos, mas eu quero dizer que por acaso acho que o Porto é ligeiramente superior. Ou seja, o que o Gustavo fez aqui foi fugiu da pergunta, não foi direto, não respondeu e acabou até por não conseguir responder ao que o Miguel lhe perguntou. Eu acho que até iam respeitá-lo menos. do que O se fosse para lá senhor dizer- aí, apaga essa tocha que eu gostava de ter aqui uma conversa debate consigo. sensata com todo. Oh, mana, este teu consórcio, atenção. Enfim, vamos continuar a ver. Sobre o Islão, Maomé ou Alá e poder falar sem Eu adoro este. Ele sempre foi muito forte em gestos e sons e. Não, tem que ser sem. Claro. E que será o. Sim, porque quando se trata de fundamentalistas, se tu lhes disseres as coisas com calma. Sim, não é? sem ferir. As pessoas também não são Sim, assim tão suscetíveis, não é? Eles são fundamentalistas, compreendem. mas são pessoas sensatas. Sim. Eles dizem. Aliás, por acaso há uma coisa curiosa que é o problema principal nisto dos fundamentalistas islâmicos nem sequer é os cartoons terem graça ou não serem ofensivos ou não. Eles sentem-se ofendidos com o simples. Mas é normal que pausem muito, porque imagina, são duas pessoas inteligentes e à medida que tu vais ouvindo este tipo de cenas, eles vão sentir uma necessidade enorme de parar para refletir e dizer o que lhes vai na alma. Tipo, por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira a esta hora já está completamente massacrado com o que está a ouvir, porque é duro, percebes? Tipo, é duro, é isso. Desenhar o profeta, que aliás também está na Bíblia, um dos mandamentos é esse. Acho que é o que Gustavo Santos acha sobre ele próprio, não é? Eu acho que ele se pudesse impor que não se podia nem desenhar Gustavo Santos, nem falar sobre Gustavo Santos, porque é uma coisa que o enerva um bocadinho. Sabes que eu tenho vindo a verificar que é quase sempre isso. Eu não gosto que critiquem. Sim, critiquem. eu percebo. Elogiar, ok. Elogiar. Até gosto. Uma coisa que eu gosto muito é, por exemplo, quando as pessoas dizem assim:
nas redes sociais e não sei o que dizem. Atenção, críticas nada contra, desde que sejam construtivas. Claro. Construtivas. Eu sou este gajo. Os elogios não precisam de ser construtivos. Ninguém. És o maior! Não, justifique! Muito bom. Justifique, ninguém diz Porquê? isso. Não, aceitam só. Elogios assim. Percebo que a muito crítica bom. chateia um pouco. Ir lá dentro, O que é ir lá dentro? Isso é uma interpretação. Isso não depende da tua expressão. sem ofender, sem. Como é que se... Isso aí depende de quem ouve, não depende de quem fala. Com certeza. E nesse caso, quem é que ofende? Mais uma vez, é uma cena. Miguel. Faz outra vez da filosofia woke. Não, nesse caso. Estás, Quem... absolutamente. Não, mano, nesse caso, quem é que ouvia? Fundamentalistas. Porque Ok? este jornal é um jornal que faz sátira a todas as coisas distintas. E eles não faziam sátira específica. Não, fizeram com o Papa, fizeram com todos. Com tudo. Ah, só que estes são fundamentalistas. Então nós devemos fazer o quê? Não! Que maravilha, lá. É o truque ótimo para quando não sabes o que dizer, não é? Então, peraí, o gajo está no meio de uma discussão e o gajo pega-me no chocolate da Prozis. O que é que se está a passar? Estás a ficar enredado nos teus argumentos, não estão a fazer sentido. Já viste aqui? Kevin, daqui a pouco faz-me essa pergunta no fim do react. Esta água ótima, mano. É da Prozis. Bem observado, mano. Ele conseguiu ali um fogozinho. Realmente o que eu digo não está a fazer sentido nenhum. Vou tentar uma manobra de diversão. Maravilha, essa barra é muito boa. Não. O que é que nós vamos fazer? Não. Se aquilo é o trabalho deles, se aquilo é aquilo em que eles acreditam, fazem. O que vier a acontecer é responsabilidade deles também. Porque isto é assim, meu, não há volta a dar. Este exemplo não cola com a mini-saia. Mini-saia não tem nada a ver. Mini-saia é, um bocado eu vou possível. vestir uma mini-saia e vou para uma casa onde só estão violadores. Ele ao tempo está muito entusiasmado com a ideia de vestir uma mini saia. E atenção, não tenho nada contra, mas noto que é uma imaginação do Gustavo que ele está a gostar de se imaginar e começa a acreditar que pode ser um conceito esta coisa da casa de violadores. Sim, Que sim. era melhor para todos. Os violadores sabiam onde ir. Estão concentrados num Não é? sítio. Para as pessoas que querem andar na rua sossegadas de saia ou como for, estão sossegadas porque eles estão lá na casa, eu acho que isto pode não ser mau. É capaz de ser ser das melhores ideias que saíram da boca de Gustavo Santos. Vou tentar dar. Epá, se calhar não sais como entraste. Claro, Mas mas se vou para a rua, porque me sinto bem, sinto-me segura, sinto-me confiante, porque tenho umas pernas bonitas. De repente parece que está a fazer um anúncio de pensos higiênicos. Eu sinto-me bem, sinto-me segura, Ou sinto-me fresca, aquelas sinto-me bandas- natural. Aquelas bandas VIT para fazer depilação. Exatamente, sim. Porque gosto. Foda-se, porque gosto. Mas, pá, Ok? mas a questão é esta. É um Eu digo bocado. algumas asneiras, mano. Tu é que cá de cima eu digo muitas asneiras. Não tem problema. Desculpa. Ele diz muitas asneiras, mas não são os palavrões. Isso é das melhores coisas que eu gostava. Desculpem. A questão é esta. Nós não estamos na TV, podemos dizer o que quisermos. Isso é a vantagem do YouTube. Também já digo. Exato. Estas vantagens da internet, não é? Eu acho que superior. muitas vezes as pessoas sempre que apontam vantagens da internet é quase sempre poder dizer palavrões. Será uma Sim, vantagem assim tão grande? Não, epá, é fundamental. Como é que tu te consegues exprimir sem dizer Sim, palavrões? sim, é verdade. Sim. Eu acho que mesmo os pivôs de telejornal pensam que chatice estarmos aqui na televisão, que eu queria dizer um caralho e não posso. Exato. É uma das marcas dos novos média, é as pessoas que lá estão a dizerem assim, atenção que isto é muito superior aos velhos média. Na televisão não ouves muito isso, não é? Não ouves as Não. pessoas dizer, estamos aqui na televisão, aqui é que se está bem na televisão. Mas nos novos... Mas isso é, por acaso, isso é interessante. Até porque o Gustavo queixa-se muito de não ter acesso aos velhos média. Que já teve em tempos, não é? E já teve. Mas tem aos novos média que são melhores ainda. Eu não percebo porque é que ele se queixa. É só vejo vantagens. Mas a questão é que a mim costumo perceber isto, porque repara, vamos imaginar que, por exemplo, se tu dizes assim, se tu és corresponsável, ou seja, então isso quer dizer que eu sou corresponsável por todas as minhas ações. Ações? Sim, ou seja, tu achas que, por exemplo, se fosses, responsável, sim. quando escreves isto, que significa que aqueles que criticarem ou fizerem sátira e que, digamos, forem assassinados por essa sátira, seja ela qual for, são responsáveis por terem sido assassinados. São corresponsáveis. Por exemplo, este caso daquele... Tem que haver responsabilidade sempre, meu. Nós andamos cá, temos que ser responsáveis, ou em primeira instância ou em segunda instância. Sim, mas achas que... Mas isto fica uma selva. Porquê? Estava a imaginar outros casos de outros crimes, não é? Sei lá, uma senhora que é assassinada pelo marido, não é? Aquela ideia. Alguma coisa ela fez. É pá, sim. Para ele se enervar tanto, não é? É que olha, por acaso agora a Joana foi buscar. É mesmo isso. Tu levasses este assunto, isto que o Gustavo está a dizer, se levasses isto palavra a palavra, o que ele está a dizer é isto.
toda e qualquer coisa que aconteça, pá, olha, se amanhã um gajo que não gosta de mim, por causa daquilo que eu escrevo, sei lá, no Twitter ou no Instagram, não gosta de mim, opá, atropela-me e mata-me, eu sou um dos responsáveis, opá, porque se eu não escrevesse nada no Twitter, nem tivesse conta, não tinha morrido. E isto parece-me, isto nem é, eu nem sei, eu acredito, não é possível que ele leve isto para a vida, não acredito que ele viva assim no dia-a-dia, é impossível. Não sei, acho que é impossível. Sempre corresponsável, esteve ali a viver aqueles anos todos com ele, casou com ele, discutiu com ele, fez coisas que ele não está gostou. salgado. O arroz estava até eventualmente um bocadinho queimado. É corresponsável, porque segundo o Gustavo há sempre uma responsabilidade. Exatamente. Em primeira instância e em segunda instância. E ainda bem que são só 2 instâncias. Sim. Imagina que havia mais instâncias. Estou a gostar tanto, Joana, mas é doloroso ao mesmo tempo, mas estou a gostar. Não, quando há responsabilidade é quando não há selva nenhuma. Não, se eu posso matar-te por tu dizeres uma cena... Tu podes matar-me agora aqui, meu. Eu sei, mas pá... E é pena que não tenha falado, sinceramente. Por acaso, vê-se que ele está a conter-se. Sim. É? Ainda por cima a internet tem um espaço de liberdade. Pois é, espaço de liberdade. Na televisão não podes. Não, na televisão não. Mas aqui era giro. Por acaso, e ele está-se a pôr a jeito, Pois mais uma vez. era Não, aquela senhora que foi atropelada pelo grila, como está aí a dizer o Herbitas, imagina, é também corresponsável porque saiu de casa. Percebes? Porque se tivesse ficado em casa não tinha acontecido isso. Então, segundo o Gustavo Santos, é basicamente isso. É sem tirar nem pôr. É mesmo isso. Responsável. Exatamente. Ele era corresponsável. Porque ele no fundo quase que pediu, deu a ideia. Claro. Ora, mas isso não legitimiza... Claro que não. Acima de tudo. Do verbo legitimizar, não é? Não é muito fácil. Matar. Mas podes. Eu posso matar, que se eu conseguir fazer isso, mas devo pagar o preço. Como aquelas pessoas diziam. E nós, sim, exatamente, e nós não devemos julgar as pessoas e dizer, estas pessoas podem se expressar como quiserem. Porque repara, vamos imaginar que eles fazem uma caricatura sobre o Papa. Então, fizeram. Pronto. Então porquê é que os católicos não chegaram lá e começaram a dar tiros? Porque não são fundamentalistas. Já foram. Há católicos fundamentalistas. Já foram. Mas há católicos fundamentalistas. Não há grupos. Porquê? Ou seja, mas a questão é... Não há grupos. O católico anda isolado, nunca anda em bando. E eu gosto também da forma taxativa com que o Gustavo diz as coisas, porque eu dou para mim às vezes quase a acreditar, porque ele diz as coisas com muita confiança. Ele fala disto com tanta confiança como falava lá dos peladuras do querido Mudei a Casa. Parece mesmo que é um entendido, seja em obras domésticas, seja na religião católica. Olha esta. Já foram, queimavam. Sim, todas as religiões, Sim, claro. de certa forma, já queimaram pessoas na fogueira. Claro. Eu acho que não deve haver uma que não deve. Até as religiões de amor próprio. Mas atenção. Sabe o que eu quero dizer? Não. Já queimaram muita gente. Porque se eu tiver amor próprio e disser estas pessoas estão a tirar dinheiro à minha família, aos meus filhos do comer, não me sinto bem, não é. Porque eu posso sentir, porque imagina, estamos num mundo que é preciso dividir recursos. Não há comida para todos. Certo. O meu amor próprio pode ser roubado para dar de alimentar aos meus filhos. Ou então o teu amor próprio pode ser dividir o que tu tens. E se não chegar? Não chegar para quem? Tu tens que fazer a tua parte, não é? Não, mas imagina, não chega a alturas, quando por exemplo havia fomes grandes, não havia comida para toda a gente. E em Portugal cada vez há mais. Não, acho que não. Não? Mais um dado que ele apresenta taxativamente. Espera aí. E em Portugal cada vez há mais. Quando por exemplo havia fomes grandes, não havia comida para toda a gente. E em Portugal cada vez há mais. Não, acho que não. Não? Mais um dado que ele apresenta taxativamente. Em Portugal cada vez há mais fome. Cada vez há mais fome em Portugal. Diz um estudo da Universidade de Não, acho que é o Instituto Nacional do Dá-me a Sensação. Cada vez em Portugal há mais fome. Ele tem Isto será baseado em que dados? Não, mas atenção. Se calhar foi ele que teve fome nessa manhã, está a fazer jejum intermitente. O outro diz assim, mana, o outro diz... Pois é, ter-me esquecido, mano, desculpa. O outro diz, não, e diz este Gustavo Santos, não! Mas que tens dados para... É isso, vamos ver como é que o outro consegue. Tens dados para apresentar para refutar isto? Discordo. Não. Caraças. Não, eu pessoalmente... Foi só. Caraças. Há mais fome, há cada vez mais fome em Portugal, olha que não. Caraças! Parece uma bola que foi oposta. Não há fome em Portugal. A terra é plana, não é? Não. Bom, vamos avançar. Nem há fome em quase nenhum ponto do planeta Terra, só em zonas de conflitos. Se comparares com aquilo que... E eu já estive nesses sítios. Sim. É só em zonas de conflitos é que há fome.
ou seja, estamos a falar de forma generalizada. Já Não quer percebi, dizer que... mas há muita zona em conflito, atenção. Foi assim que ele conseguiu ganhar. Há cada vez mais fome. O outro discorda, em Portugal não, mas nas zonas em conflito, e o Gustavo, para ganhar o debate, há cada vez mais zonas em conflito. Pois, Por esta não esperava ele. continuas a não ter. Quer dizer, o problema é que em Portugal, ele disse em Portugal, Pois é, mas há muitas zonas de Portugal em que as pessoas estão zangadas umas com as outras. a Guerra Civil do Barreiro. Sim. Aqueles, por exemplo, todos os dias na CMTV aparecem imensos conflitos, não é? Entre Sim. vizinhos, coisas com enxadas, portanto eu acho que ele tem razão. Há Calhar fome é que há fome. em todo o território nacional. Agora cada vez mais. Mas a questão, a minha problemática é, o que é que tu queres dizer com isto? Queres dizer que... Pá, eu acho bem interessante a forma como tu metes, e eu também acho que esse é um dos pontos do vídeo, e acho que é muito interessante de quem o pensou dessa forma, que é, tu tens aqui uma troca de ideias, neste caso em baixo, e depois tens dois tipos de pessoas completamente diferentes em cima, com uma troca de ideias, também ela, totalmente distinta do que acontece em baixo. E eu acho que também é aí que está a magia deste vídeo, sem sombra de dúvidas. Porque é muito, muito, muito interessante desse ponto de vista. Acho que podes fazer comédia sem agredir. Não, eu acho... Então, mano, o que é que dizes? O que é que dizes disto, mano? Mano, eu acho que é verdade. Acho que podes fazer comédia sem agredir, sabes porquê? Como é que tu costumas fazer? Eu é sempre. Porque, sabes, porque há uma coisa que é, comédia é uma coisa, agredir é outra. Assim, eu até achei que já podias ter feito as duas coisas ao mesmo tempo, porque andas lá no kickboxing, não é? E tu Mas podes estar a fazer comédia e a agredir. Eu não tenho Posso. aptidões para isso, não consigo. Mas continuam a ser coisas diferentes. Só podes é juntá-las. E ali aprende-se bem. Aprende-se bem o que é comédia e agressão. E o que é que tu preferias? Levar assim com uma piada bem dada ou com um gancho de direita? Não, eu é as agressões, porque eu levo um banano nas ventas que me parte o nariz, por exemplo. É uma coisa engraçada. Agora, o que eu não suporto é se o adversário disser assim, olha, um português, um francês e um alemão. Não, isso é que não. Isso não, pá, porque aleija-me mesmo. Repara, eu pensei que tinha ficado claro naqueles Oscars em que um tipo entra no palco e diz uma piada e depois é agredido. A diferença entre comédia e agressão. Mas repara, foi corresponsável. Foi corresponsável. O tipo que estava em palco a fazer gracinhas foi corresponsável por ter levado um estalo na cara. E se não me engano, na altura, o Gustavo manifestou-se a favor do Will Smith, claro. Com certeza. Claro. Acho que não. Está bem, mano, e estamos Mas percebes o raciocínio, ou seja... Claro. O que tu dizes aqui é, morreste, a culpa foi tua. Isto estás a dizer? Não. Responsabilidade máxima é do agressor. Esses são os culpados. Agora, aquilo que aconteceu, tu sabias que ao fazê-lo corrias risco. Portanto, és corresponsável. Então tu achas que... Outro diz, se morreste e a culpa foi tua. Ele, não. Só meia culpa. É 50% de culpa, que é uma coisa que a pessoa leva muito Por melhor. exemplo, o juiz, quando estava a avaliar a pena, devia dizer assim: se tivesse feito isto sobre os cristãos, era uma coisa. Como fizeste sobre os islâmicos, só vamos dar 10 anos de cadeia. Não. Quem mata tem que ser a condenar. E infelizmente, quem morre. Infelizmente. Porque Mas acho que... Infelizmente já não... Infelizmente, quem morre. Infelizmente. Porque Mas acho que... Infelizmente já não pode ir a tribunal. Pois não. Mas, mana, e isto é verdade. Quem morre. É isso, quem morre. Foda-se. Caralho. Sim, senhor. Excelente. Às vezes as pessoas dizem, este gajo só diz estupidez. Não é verdade. Isto é bem observado. Esta frase, sabes o que é que me diz a mim? Estejam calados. A quem? Aos jornalistas. Só estou a dizer. Tive esperança que fosse para eles próprios. Era um excelente conselho. Estejam calados. Não, sabes quando vier uma cena... Sabes quando vier uma cena tipo pandemia? Façam de forma mais inteligente. Quando vier uma cena tipo pandemia... Façam de forma mais inteligente. O que é que ele diz? Eu não percebi. Esta doeu. Atenção. Para uma pessoa que diz que não se deve agredir os outros e não sei o quê, estar a dizer... façam de forma mais inteligente. Esta levei a mal. O Gustavo Santos a apelar à inteligência. Esta aleija. Isto, quer dizer... Limites do humor. Não te admito. Uma coisa pandemia. Não destruas a tua carreira. Não vale a pena. É o que tu estás a dizer. Eu sou completamente antítese disso. Não. Mas repara, o que tu dizes aqui é... está todo mundo numa direção. Tu vais ser completamente... Digamos, se fores na direção contrária, vais escolher muita responsabilidade. Por isso é o que está a acontecer. Exato. Se não queres problemas, está calado. Sim, mas é o que tu estás a dizer. Eu vou noutra direção. Mas na direção que eu vou, que é a direção oposta,
em que eu vou à sociedade, digamos assim, eu vou noutra direção. E é por isso que muitas portas se fecham. Repara. E é por isso que o caminho é estreito e é íngreme, mas faz parte. Eu não faço... Mas é a tua responsabilidade. Com certeza. Mas alguém me ouve a culpar alguém? Não, porque não trabalho de televisão. Não, porque nenhuma editora me quer publicar. Não, porque... Eu já ouvi tu dizer essas cenas. Mas... Eu também. Deixa-me contar 27 vezes. Eu já ouvi, porque ele diz sempre. Mas, mana, isto é aquela treta da conspiração mundial que há contra o Gustavo Santos, não é? A Portanto, nova ordem mundial faz Exato. reuniões regulares, como tu sabes, estás aqui a fazer de Sim. força, a fingir que não sabes. Exato, tem lá a sabes. lista. Mas aqui a cena é, ok, ele sabe evidentemente que vai ter bué de portas fechadas, bué coisas que claramente vão desaparecendo da vida dele, oportunidades, tudo isso, porque claramente ele tem esta postura. Ou seja, isto não é uma teoria da conspiração, no aspecto em que ele próprio sabe disso, não é? É a realidade, é verdade, a partir do momento em que ele decide ir nesta direção, isso vai acontecer. Ou a cena dele é ele achar que as pessoas não lhe dão essas oportunidades e lhe fecham as portas porque ele tem uma mensagem e sabe coisas que supostamente não podem vir cá para fora. Qual é a cena aqui? Tipo... ele vai explicar, não vai explicar. É um bocado isso. Exatamente. Dos gajos É a cena de que há entidades que o querem calar, é isso? perigosíssimos. Exatamente, e tem dos aliados, não é? Que somos nós, Somos eles nós, pagam-nos aquelas exato, coisas, pronto. recebes o dinheiro, como eu, Exatamente, ao fim do, dá ao fim do imenso mês, jeito. certinho, E andam muito preocupados com o Gustavo. preocupadíssimos. Claro. Porque o Ok, já Gustavo... percebi. há aqui uma coincidência gira, que é, portanto, enquanto o Gustavo tinha trabalho na televisão, A televisão era um sítio era um sítio bem aceitável, frequentado, até sim, sim, simpático, recomendável. não sei o quê. Quando pronto, ele estava lá e disse, Dona Clotilde, veja agora o que é que eles fizeram à sua Tirar a venda, dispensa, e ela, não sei o quê, e era tudo ótimo. De repente eles disseram, pá, Gustavo, se calhar, já, obrigado, mas não queremos mais. Não, Areias, eu não acho que é uma questão de mérito a escolher o vídeo. Aqui não é uma questão de mérito, é uma questão de... Só podia ser assim, só faz sentido ser a Joana Marques e o Ricardo Araújo Pereira a fazer este vídeo com o Gustavo Santos e o Miguel Milhão em baixo. Ou seja, não faria sentido nenhum, e eu quando vi isto não estava a associar nem estava a perceber. Agora que eu estou a ver a conversa, estou a perceber o porquê da escolha, o porquê deste vídeo existir, faz todo o sentido, de facto. Eu não acho que seja uma questão de mérito no aspecto em que eles disseram assim, pá, este vídeo encaixava bem. Não, eu acho é que foi ao contrário. Eles viram esta cena do Gustavo Santos com o Miguel Milhão e disseram, incrível era meter duas pessoas completamente diferentes disto, com outro tipo de visão e forma de estar, a comentar isto. Eu acho que foi isto que aconteceu. E não acho. Acho que, por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira e a Joana Marques a comentar a Catarina For Fun com o Jota, acho que já não tem, para mim já não tem sentido. Já não ia funcionar. Isto são os Illuminati. Só pode ser, não é? Que outra explicação haveria para um canal de televisão já não querer contar com a colaboração do Gustavo? Porque se o Gustavo... Não vejo outra razão. Se o Gustavo disser estas coisas que ele sabe na televisão, a Goldman Sachs vem abaixo Sim, no dia não. seguinte. Percebes? Logo. No YouTube ele pode dizer, apesar do YouTube ser muito melhor e ter mais audiência Sim, e ser sim. excelente, ele pode dizer no YouTube não tem efeito. Mas se se ele elas dissesse fossem... na SIC. Acabava a Goldman Sachs, o grupo de Bilderberg e a própria... E com os livros a mesma coisa. Sabes que eles escondem os livros dele para não se escondem, venderem. porque sabem que se as pessoas lerem aquilo, É muito perigoso. é que não é um... Pois é que é isto, era isto. Já. Lá está. O Gustavo é esse tipo de pessoas das mil teorias, merdas que o mundo não sabe e que ele sabe e que se partilhar as pessoas vão ficar escandalizadas e depois estas pessoas acreditam sempre num grande sistema escondido por trás. É isso. Agora, por acaso, nunca achei que ele pensasse que existia uma teoria da conspiração para não o deixarem falar. Isso é incrível. Uma da Mac qualquer. É o gajo que era dos Exa, percebes? Não é? Exa não e é... Exa Plus. Exatamente. Portanto... Não culpo. Partilho. Cara, de uma coisa. Ele, quando fala dessas coisas, está só a partilhar. É um desabafo. Ele não está a culpar ninguém. Não se está a queixar de que não vendem os livros dele, que escondem, que não tem lugar na televisão. Não. É partilha, para nós sabermos. Podíamos Para não as pessoas saber sempre e comunicar, sim, podíamos sim. não estar a par e assim já ficamos. Mas não é uma queixa. Não tem nada a ver. Uma coisa é assim, não, peraí. Eu que tive 10 anos, ou 5, ou 7 na TVI, ou na SIC, a fazer isto e aquilo, dei tudo para eles e agora os gajos não me dão nada. Não, outra coisa é dizer assim, olha pá, tenho as estações de televisão fechadas. Como é óbvio que tenho.
Porque eu, quando me fiz esta estrada, eu já sabia que corria esse enorme risco. Mas eu não consigo corromper-me, ser um yes man, ao ponto de não fazer o que estou a fazer. Ele tem que ser fiel a si próprio. Claro, e aos seus princípios. Não é como nós. Não, é como não. A quantidade de coisas que tu vais para lá dizer. Sim. Porque mandam. Mandaram-te. Claro. Segredaram Aliás, primeiro. dão-me os papéis. Dão-te os papéis. Dão-te os Dão-me os papéis. papéis e eu Sim, leio. sim. Por isso é que às vezes até me engajo. É porque, como não fui eu a escrever, não sei. Sabes outra coisa que me preocupa nestes podcasts onde vai Gustavo Santos? É que nunca demoram menos que 2 horas. Epá, Ele pois. tem muita coisa para dizer. Eu tenho receio. Os primos convidaram-nos gentilmente para fazer isto. E para já eu tenho receio que a minha cara exiba demasiado o O que estás a sentir. sofrimento. Sim. Tens que ser forte. Vá, vamos embora. Não, pelos vistos. Certo. Não é? Certo, porque então, elas não faziam isso com valores delas, porque se porventura nem eram anti-islão. Então estas pessoas eram corajosas. Não, essas pessoas eram empregadas. Mas eram corajosas também. Também gosto muito do sorriso que ele faz. Será que isto dá para andar para trás? Espera aí, será que é assim? É ótimo. Então estas pessoas eram corajosas. Não, essas pessoas eram empregadas. É que é um sorriso mesmo. Não se sei qualificar. É tipo, eu acabei de dizer uma coisa super inteligente. A expressão facial do Ricardo Araújo Pereira é incrível, foda-se. O que eu disse? Viste o que eu fiz aqui? Viste, mano? Eram simplesmente empregadas. Faziam mais uns que faziam o que lhes mandavam. Vou sorrir e fazer uma pausa para tu teres a oportunidade de interiorizar o meu brilhantismo e começares a... Mas eram corajosas também. Eram empregadas, podiam até ser apaixonadas por aquilo que faziam, e isso, para mim, tem uma atenuante gigante. Se foi Uma atenuante. É uma Continua a atenuante. falar deles como se fossem criminosos. O senhor matou 200 pessoas, mas eu sou apaixonado pelo homicídio em série. Não, Então- sim, seja qual for a atividade. Mas mesmo do ponto de vista do cartunista, ele acha que foram responsáveis pela sua morte, mas que é uma atenuante nessa responsabilidade se até gostavam de rabiscar aquelas coisas. Não, exatamente, é isso. ele É está isso. a Ele está a falar referir-se do- ele está a referir aos desgraçados. Sim. Mas sim, aplica-se o que tu disseste também. É qualquer crime. Se a pessoa Sim, gostar qualquer- muito, não é? Sim, a pessoa gosta muito Não é? de uma atividade. Sou Porque esse é o um problema sniper, destas. mas adoro disparar. É o problema destes paleios da autoajuda. É quando começas a aplicar a casos concretos, não é? Acredita nos teus sonhos. Quer dizer, o Bin Laden também tinha sonhos e não devia estar a encorajar. Devia ser. Acredita nos seus sonhos, a não ser que sejam estúpidos, não é? Senão para. É o problema desse do ama-te a ti mesmo. Depois acho que há outro problema quando a pessoa leva isto muito longe e o Gustavo já lançou para aí uns 16 livros de autoajuda, portanto anda a amar-se a si mesmo há imensos anos, é que vai ficando pouco espaço para amar os outros. A pessoa que se ama muito a si mesma, às tantas já odeia toda a gente, porque já não há espaço para mais amor. O amor é todo para ti e os outros são todos idiotas. É apaixonados por aquilo que fazem, outra coisa são só empregadas, têm só o que fazer. Mas nada. Sim, mas tu achas que então que elas não sabiam os riscos? Claro que sabiam. Então são corajosas. Podes ver isso de outro ponto de vista também. Ou são obedientes ou podem ser corajosas. Claro. Ou tens que fazer esta capa, uma capa assim. E eu gajo assim, já me vou meter em merdas. Estás a ver? Tens que fazer esta capa. São Eles- sempre pessoas que estão a ser são mandadas pessoas que fazer estão ao coisas. serviço de outros. Claro, esta mundivisão de sai um jornal. Não, alguém mandou. Claro, alguém lá em cima, sim, numa cúpula, não é? acariciar Porque um gatinho branco. A única pessoa que não é mandada por ninguém e que é absolutamente livre é Gustavo Santos. Nele ninguém manda, E no mano. fim, É aquele sorriso triunfante. Mas tem que fazer. Mas podiam Vai ser. assinar. Ou então, ali não interessa quem é que assinou, foram todos aí. É quem tivesse no jornal, não é? Ali não interessa quem. Os gajos não foram à procura de quem é que assinou. Ai meu Deus, isto não pode ser. Isto é surreal. Olha uma expressão que o gajo usou. Tem que fazer. Mas podiam Vai ser. assinar. Ou então, ali não interessa quem é que assinou, foram todos aí. É quem tivesse Como é que o gajo. Ai, vai. Meu Deus. no jornal, não é? Ali não interessa quem. Os gajos não foram à procura de quem é que assinou. Ou então fazer assim, não. Eu defendo esta causa, não gosto destes gajos, pá, eu sei os riscos que corro e vou fazer na mesma. Uma coragem, caraças, o que eu acho é que tem que haver. Mano, nós antes de sermos figuras públicas ou grupos disto ou daquilo, nós somos seres humanos. E o que se passa hoje em dia é que a humanidade foi esquecida em prol de audiências, em prol de ideologias. Pronto, é isto que eu acho. Ou seja, quando eu vejo humor que vai para cima das pessoas, denegrir as pessoas, descontextualizar as pessoas, isso para... Isso é que é muito isso grave, que o não. descontextualizar. Descontextualizar.
Eu tenho a sensação que... Eu agora não tenho presente qual é o artigo, mas na Carta dos Direitos Humanos está lá escrito... Só tem o direito a não ser descontextualizada. Nunca ser descontextualizada. Porque o que acontece aqui é o seguinte, este Gustavo Mana, devidamente contextualizado, É um gênio. é o Kierkegaard, não é? Agora, fora de contexto, parece um Palermo. Mas não é. A questão é que muitas vezes me falam desta questão, não é? Porque eu realmente sou reincidente nesse crime da descontextualização. Mas nós aqui estamos a ver o Gustavo há meia hora. Ele está bastante contextualizado. Não, mas tinhas... Eu por acaso tenho boa opinião de que dentro, ou seja, tu querendo descontextualizar, tu consegues tirar, ou seja a pessoa que for, de forma descontextualizada, acho que é fácil que a pessoa do outro lado vá parecer horrível. Claro que dependendo da pessoa, há pessoas que vai ser mais fácil descontextualizar e outras mais difícil. Agora, também não acho que exista uma regra da não descontextualização. Claramente, a Joana no Extremamente Desagradável faz muitas vezes isso. Agora, acho que acaba por se tornar engraçada em alguns momentos. É um facto, é uma realidade. Mas também não existe nenhuma regra contra a descontextualização. E concordo com isto que ela disse também agora, que é o Gustavo está a falar há bué da tempo. Aqui não há descontextualização, nós estamos a ouvi-lo seguido. E é duro. Estranhamente está-me a parecer igual a sempre. Não, Mana, tinhas de ir ver toda a vida dele até aqui, as experiências que ele teve e as suas Tinha que ser vivências. mesmo o contexto todo. Todo o contexto. E para então no fim falar E dizer bem. Exato, se conseguisses ver isso, verificavas que isto são palavras sábias dentro desse contexto. Claro. Tiras um bocado, claro. Para mim é zero. Zero, não consigo valorizar. Há muita gente que valoriza, mas eu não consigo valorizar. Agora, Mas então tu querias censurar o humor? eu não quero censurar nada. Então como é que... Não, quando vem para cima de mim eu simplesmente aceito. Ok. Por acaso nota-se que ele está muito numa postura de aceitação. Por exemplo, isto que o gajo... Então, quer dizer, ele está com esta conversa toda, tudo o que veio para trás com esta conversa, e agora está a se dizer que simplesmente aceita. Não, claramente não aceita de forma absolutamente nenhuma. E aliás, isto incomoda o bué, claramente. Não é? Está em paz com isto Não, e não tá o bem. nada. Nada. Ele simplesmente aceita. Não, Sim. Não há qualquer mal perder. Não. E o Bernas tem razão nesse aspecto, é que se ele é descontextualizado muitas vezes, ele é corresponsável por isso. E foi pena o Miguel Milhão não lhe ter atirado essa. Não. Falta de capacidade de encaixe. Nenhum rancor. Não. Desportivismo. Sim, ele nunca, por exemplo, agora não ia ver este vídeo e dizer que isto foi tudo uma cabala, não é? Que nós combinámos com os primos também estão a ser pagos, estamos todos a ser pagos para vir aqui descontextualizar o Gustavo. Nunca lhe passaria uma coisa dessas pela cabeça. Não há nada, meu. Mas a questão é... Não quero censurar nada. Ou seja, As pessoas são livres. então as pessoas são livres de fazer o que lhes Com apetecer. certeza. Não é? Com certeza. Agora, Agora, não há limites ao humor. Também. para mim, na minha concepção, o humor não devia ser ferir a humanidade. Este gajo está aqui, vai ali e depois volta aqui outra vez para tentar dar a volta e voltar ao mesmo constantemente. É uma cena, pá, é surreal mesmo, de facto. Ele diz uma cena, contradiz-se a seguir vai dizer outra vez a mesma cena para se contradizer constantemente. É surreal. Na minha concepção. Mas se é dado esse... Na minha também não. Também não, eu não. Tu aprecias o humor que é para ferir a humanidade. Ferir a humanidade. Eu só o que me sabe bem. Não é? Mesmo na Netflix, às vezes estou ali à procura de espetáculos. Eu quero um que seja para ferir a humanidade. E depois é uma categoria enorme, tem imensa coisa lá. A mim é o só meu estilo de humor. O que me sabe bem é o humor que fere a humanidade. Eu também. Mas toda. Sim. Toda. Tem que ser assim muito abrangente, não é? É transversal. Enfim, ferir a humanidade. Quer dizer, há pessoas que podem dizer assim, se calhar é uma linguagem um bocado dramática, mas não é, é mesmo o que acontece. Não, é verdade. Ferir, eu às vezes ouço a tua rubrica na rádio e penso, Sentes-te ferido. lá está a humanidade a ir para o galheiro por causa desta mini. esse direito, pá, façam o que quiserem. O que é importante nisto é, quando fazem sobre mim, eu não me sentir atingido. Este é que é o grande trabalho. Se tu tivesses poder, como é que mudavas as coisas? Ou davas liberdade absoluta a toda a gente? Eu tenho o que é que tu fazias? Que regras é que fazias? Eu já tenho poder. Sim, mas se tivesses um poder que pudesses fazer uma lei num país e podias ser imagina, uma lei é uma opressão, não é? Uma lei o que é que é? Faço uma lei
eu estou a oprimir alguém a agir da forma específica. Não, nunca foi. Isso é o ditador, pá. Eu não sou ditador. Pronto, então tu fazes uma sociedade sem leis? Não. Tem que haver princípios orientadores, sem dúvida. Mas tem que haver leis, não? Princípio. Mano, se matas, tens que ser julgado. Pronto, é uma lei opressora. Mas vamos... Certo? Não é uma lei... Quer dizer... Oprime o assassino, pelo menos. Oprime o assassino. Oprime quem quer matar. Mas o assassino oprime a vida do outro. Retirou a vida do outro. Não? Tem que haver aqui um belo. Então tu crias leis para oprimir pessoas para não oprimirem outros. Não, eu não crio leis. Eu não quereria ter esse papel. Então não queres ir para a política? Não, eu posso colaborar com a política. Eu tive às portas de formar um partido político há uns meses atrás. Ok? Tinha tudo já tinha escritório também porque... Já tinha escritório, que é a coisa mais importante, é o primeiro passo. Queres ter um partido, primeiro o escritório. Primeiro depois logo vês qual é a tua ideologia, etc. Mas o escritório é fundamental. Outra cena interessante é o Gustavo Santos ou seja, ele vai a este podcast, ele sai de lá depois de dizer este tipo de coisas e ele sai de lá a pensar que fez uma boa... Ou seja, pá, não, aquilo que eu disse hoje foi uma cena fixe. Tipo, realmente eu tenho jeito para isto. É isto que acontece? Ele sai dali a achar que fez uma grande cena, tipo, que falou bem, que... Pá, não percebo. Ele isso já tinha. Estava mesmo à porta de formar o partido. Depois acabou por... Tu vais ver a fundação dos partidos todos, por exemplo, o PS, quando foi fundado ainda durante o Estado Novo. Falam muito sobre o escritório. Na Alemanha, eles... Não. Primeira coisa, o escritório. O Mário Soares andou a ver... Depois mobiliário de escritório, não é? Exato. Qual é o melhor espaço para... Sim. Economato, e depois então no fim vamos lá pensar o que é que vai ser este partido. Mas é giro que ele queria formar um partido ainda há pouco tempo, teve mesmo à porta. Eu acho que ele acredita no que diz, acho que não tem conhecimento sobre muitas das coisas que diz, é um gajo que do ponto de vista de comunicação é QB, ou seja, nota-se que não é a pior coisa de sempre, e eu acho que esse é o problema, é que como ele fala minimamente bem, ele vai buscar a muitos momentos certezas absolutas sobre coisas das quais ele não tem conhecimento, e depois o que acaba por acontecer quando fala com pessoas que acabam por ter os mínimos dos mínimos de, sei lá, de conhecimento sobre as coisas das quais ele não tem conhecimento, ele enterra-se todo e anda constantemente à volta daquilo que ele pensa e acha para chegar a um determinado ponto onde ele nem sequer tem conhecimento para chegar lá. É isso. Então ele anda aqui, tipo, num círculo constante entre aquilo que ele acha que pensa, ou entre o conhecimento que ele acha que tem, aquele que realmente tem e eu não saber nada. É isso, e anda aqui num loop constante entre isto. E depois isto sai, claro, é perceptível na comunicação dele, tipo, é absurdo. Mas não quer ter nada a ver com leis nem nada disso. Quanto muito princípios orientadores, que é diferente. Começar a elaborar estatutos e depois percebi, espera aí, foi o que eu disse há pouco, a política pode melhorar a sociedade, mas a salvação da humanidade vem com o amor próprio, vem com as pessoas, pá, gostarem delas próprias, não aceitarem-se quando são boas, quando não são, quando... Isto não... Por exemplo, isto que ele está a dizer neste momento é do género, ele atira uma frase e depois para justificar algo, ou já está a pegar noutra merda que não tem nada a ver com a justificação que estava a dar atrás, para complementar o argumento dele. Quando, opá, isto não tem nada a ver, tipo, não faz sentido, isto não tem sentido nenhum. Ele tem um vocabulário do ponto de vista de comunicação bastante aceitável. Tipo, tu notas que, quer dizer, não é um gajo que não sabe falar, ele não sabe o que diz, são coisas diferentes, percebes? Ele sabe falar, não sabe o que diz, são coisas muito distintas. Isto aqui é. Pronto, então, eu estou disposto para colaborar. Quando são boas, quando não são, estás a ver, é isto que me inquieta um bocadinho. Eu não sou bom, mas gosto tanto. Eu acho que é, quer dizer, foi o problema de... Há 2 ou 3 pessoas assim na história que realmente não eram assim grande coisa, mas provavelmente com esta motivação do Gustavo... Sim, e aceitarem-se como são, não é? Sim, aceitar como são. Realmente apetece-me aqui exterminar outro povo, mas quer dizer... o povo, lá, tem que respeitar, é o meu sonho. Amo-me. É o meu propósito, encontrei o meu propósito. Exato. Ninguém me pode travar agora. Com a política, mas jamais viver em função da política. Nunca na vida. Estas pessoas que mataram os jornalistas... Sim. O seu amor próprio é defender a imagem do profeta e dá lá. Sim, mas num grau que para mim também não é concebível. Mas é o seu amor próprio. Claro, é o que eles acreditam. Portanto, é que eles fizeram. Tu, se fizeres uma lei que impede estas pessoas de matarem pessoas que destroem a imagem do profeta e do Alá... Mas eu nunca disse isso, tu é que estás a dizer. Não, mas imagina. Sim.
se tu dizes, não faço a lei, se não fazes a lei, não estás a oprimir quem quer assassinar e quem quer defender o seu amor próprio. Não é não faça a lei. A questão, o que é preciso trazer às pessoas não é leis, é consciência. Mas estas pessoas estão a defender a sua consciência. Pois estão, meu. É o que acreditam, é a sua intuição. Mas não deixam de ser assassinos. Para lá. Para eles não, para eles são os heróis. Exato. São os heróis. Para eles são os heróis. Por isso é que eles o fizeram. E também não têm medo nenhum da morte. Ou aparentemente não terão medo. Então concordas dão com isto? vida pelo profeta. Concordas com isto? Com o quê? Entrar e matar? Não, a tua visão filosófica é o amor próprio. É o amor próprio. E estas pessoas estão a fazer justamente o que tu dizes. Mas isso, o que se passa aí é uma obsessão por um profeta. Não tem nada a ver com eles. É uma obsessão por um profeta. Não será uma opção por si mesmo para poderem ter 70 virgens e poderem ir para o céu? Faço ideia. Nunca tive dentro da cabeça dessas pessoas. Não? Pois, sim. Sinto que já estamos a ficar sem palavras. Eu acho que nós, se não tivermos cuidado, ficamos uma hora só a ouvi-los assim. Mas pensar, isto que ele acabou de dizer, qual é a intenção deles? Não sei, nunca tive dentro da cabeça. Mas ele já esteve na tua. Ele já esteve minha, dentro várias vezes. Ele sabe exatamente o que é que tu queres. E também estava dentro da cabeça daqueles senhores do Charlie Hebdo. Estava. Agora, desde é que ele nunca conseguiu. Se cá são cabeças tão mais longe, não é? Estão noutro continente e não conseguiu chegar lá. Se calhar a tua é tão transparente que ele consegue perceber o que é que vai na tua cabeça, que é ferir a humanidade e receber dinheiro da nova ordem mundial É de quem quiser. para Eu sei que enxovalhar o Messias que, se falasse sem tu criticares, endireitaria o mundo. A mensagem passava melhor. E a mensagem passava. E, portanto, ele tem razão. Já não consigo esconder quando mais. dizes assim, percebes que faz realmente sentido e que é muito provavelmente verdade. Mas percebes a ideia? Não percebi a ideia. Ou seja, nunca tive a ideia. Então, se eu tiver o amor próprio, que eu quero ter o melhor para mim pode defender a imagem do profeta. O melhor para mim não pode passar por pisar os outros. Porquê? Porque não, meu? Porque Eu sinto que ele está sempre a criar novas regras, então é difícil de acompanhar e às vezes Pô, é o que eu estava a dizer há pouco. fica enredado nas suas próprias É isso, é o que eu estava a dizer há pouco, é isso. regras. E até o Miguel Milhão. Ele diz uma cena e vai atrás e depois adiciona algo. O problema é que o que ele adicionou agora já não bate certo com o que tinha antes, então tem que voltar atrás para voltar a dizer algo que possa fazer sentido para complementar a seguir e está constantemente nisto. Pronto, isto é absurdo. Eles estão um bocadinho baralhados já. o foco está em pisar os outros, eu já estou fora de mim, meu. E tu? Mas para o que importa és tu, não os outros? Não. Espera aí. É por isso que se confunde muitas vezes amor próprio com ego. Okay. O ego está-se a cagar. Isto é Freud. Eu acho que isto é a tradução direta. O ego está-se a cagar. Como é que é? Das Ego ist Scheiße kagadieren. Isto é a frase direta do Freud que ele está a citar. Vê-se que ele leu atentamente. O ego está-se a cagar, mana. Estás a perceber? Eu concordo, mano. O ego é eu. Se tiver que passar por cima de ti 30 vezes, passo. Porque eu. O amor próprio não, meu. O amor próprio é eu, para depois tu. Isto era uma música do Zé. Mano, e o gajo volta-me a fazer aquela cara de quem disse uma cena incrível. O gajo acabou de dizer que... Imaginem, o gajo acabou de dizer que ego é eu, e amor próprio é eu e tu. É isto. Foi isto que acabou de acontecer. Literalmente. Tu pediste ao Gustavo Santos a diferença entre ego e amor próprio. E o gajo acabou de dizer que ego é eu e amor próprio é eu, tu. Foi isto. Foi isto que acabou de acontecer. É isto. Pronto. Não era? E ainda faz aquela cara como se dissesse alguma coisa genial. Tipo, como se fosse uma cena tipo, olha, foda-se, João, por amor de Deus, também... É por isso que muitas portas se fecham. E o que se passa hoje em dia é que a humanidade foi esquecida. Quando fazem sobre mim, Eu não sou bom, mas gosto tanto. É que está-se a cagar. eu. O amor próprio não, meu. O amor próprio é eu, para depois tu. Pode estar em ti, não tenho a certeza, mas isto é-me familiar. É por isso que eu não, estás a ver? É por isso que eu não adiro a estas. Porque eu não quero estar a perder tempo com o eu quero ir direto ao tutu. Claro, quero ir ao tutu direto. E porque estás muito tempo no eu, não é uma coisa assim meio... Sim, estou a perder tempo com isso. Não, pá. Não, vais focar no outro e neste caso no tutu do outro. Claro. Vai, cara. Ai, vai estar estranho. Percebes ou não? Primeiro sou eu,
equilibrar-me. Percebes ou Eu não? sempre E o gostei outro? muito. Complicado, eu percebo. Estou com a mesma dificuldade. Dotar-me de princípios e direitos que são fundamentais. Quando eu tiver garantido que é como eu estou nesta fase da minha vida, eu já quase nem preciso de olhar para mim, porque isto é natural. Então agora eu estou pronto para servir incondicionalmente. É isto. E é por isso que eu, nesta fase da minha vida, estou disposto para colaborar politicamente. Porquê? Porque eu estou disposto. Por acaso é pena porque o Gustavo tem-se mostrado muitas vezes disposto para colaborar politicamente e ninguém está disposto a colaborar também com ele. Ninguém aceita essa colaboração. Parece aquela pessoa que está muito disponível para amar, mas depois ninguém quer amar com ela. É um desperdício, pá. Tipo, estou aberto ao amor e toda a gente Sim, a fingir sim. que não ouviu. Não quero. Posto para servir. Sem dúvida, Rizito, mas isso também, quem diz esse tipo de coisas não tem noção nenhuma do que os gajos estão a fazer. Incondicionalmente. Porque eu estou garantido, meu. Eu gostava. Aos 47, estou garantido, meu. Pá, claro, posso fazer uma merda qualquer muito grande, não faço puta ideia. Não, em Seja o que princípio, for, não. eu espero que não seja nas instalações da Renascença. Quando eu fizer essa merda muito grande, muito grave e que vai levar à prisão, que não seja lá. Por favor, por favor. Não vejo isso a acontecer, mas pode acontecer e eu terei que ter umas boas conversas comigo. Mas eu estou garantido, eu já tenho um trabalho de muitos anos aqui dentro. De mim. Isto de um trabalho, o trabalho que ele Trabalho faz lá interior, dentro, não é? a palavra trabalho aplicada a isto, que é ele teve a trabalhar. Parece que quando comes uma coisa assim mais pesada, fica muito tempo. Gostava mesmo que ele arranjasse um trabalho, mas a sério, uma coisa que se chama trabalho. Não, e que Para perceber a em vez de ser diferença. dentro, fosse precisamente fora. Um trabalho fora que implicasse mesmo. sair da Se cama e calhar, ir todos os dias para um sítio. Com uma enxada até. Por Que exemplo. era a solução da minha avó para este tipo de pessoa. Se bem que Era ver uma enxada. o Gustavo armado com uma enxada também não me deixa Não, mas completamente ficava tranquila. lá no campo com as batatas. E muitos anos, muitos livros. Porque eu quando escrevo isto, eu não quero que tu acredites nisto, meu. Isto sou eu. Quando ele diz muitos livros, atenção, não é lidos, é escritos. Não, escritos. Ele Sim, já escritos, assumiu não é? várias vezes que já escreveu mais do que leu. E nota-se. Nota-se um bocadinho. Sim. Isto sou eu. Ok? Tu lês. E o que isto vai fazer é... Fico feliz se isto te questionar. Eu não quero que tu acredites nisto, meu. Eu nunca te vou... Eu, se lesse aquilo, questionava-me sobre Para que é que eu comprei isto? Não é? Porquê? Para quê? O que é isto? O que é que eu estou a Ainda por fazer? cima tive que esgravatar muito, que isto na FNAC não estava assim à vista, Exato, tive que ir à porque- procura. Porque há uma conspiração contra ele, eu tive que ir ao armazém. Claro. Vou impor isto. Nunca, nunca, nunca. Isto sou eu. Isto sou eu. E eu escrevo. É muito interessante, porque quando se fala em livros de autoajuda, é realmente uma autoajuda. Eu, quando comecei a escrever, era para exorcizar as minhas merdas. É mesmo uma autoajuda. Eu precisava de uma... E é duplamente uma autoajuda, não é? Porque estás a ajudar-te enquanto escreves e depois ganhas dinheiro por aquilo. Claro. Portanto, estás a ajudar-te como ele faz assim, de duas maneiras, em duas Sim, vias. sim. ajudar mesmo. E foi assim que eu comecei a escrever, há muitos anos atrás. Ok. Mas, por exemplo, tu hoje acreditas nisto que disseste aqui? Eu sublinhava o que está bem. Ok. Isso acontece nos teus livros, não é? Então, Ricardo, ainda concordas com isso que está aí, mano? E tu? Eu, olha, não só gosto tanto como ri muito a ler e vou sublinhar. Epá, estás a ver, é este o espetáculo que é proporcionado quando uma pessoa se ama a si própria. Pois é. Depois tens isto, ao menos tens um fã. Tens um fã sempre garantido e incondicional e Exato. que vai a todos os sítios onde tu estás. Portanto, eu acho que eu não dizia isto, eu dizia diferente, mais uma vez. Porque tu és o Miguel, cara. Mas só para fazer aqui o contraponto, não é? Porque é uma conversa tão interessante. Pá, imagina, eu não concordo contigo, Ruizito. Eu adoro extremamente desagradável, mas eu percebo que existam pessoas que não gostam de extremamente desagradável. Eu acho que é um conteúdo... Pá, é muito subjetivo. Eu acho que tem muita qualidade e gosto bastante do conteúdo. Pá, mas há malta que não vai curtir e eu acho isso normal. Acho que há espaço para gostar e não gostar do programa. Eu não acho que o programa seja tão estratosférico ao ponto de toda a gente ter que gostar ou perceber ou compreender. É um tipo de sentido de humor que pode ser apreciado ou não apreciado. Pá, é o que é, a mesma coisa que o humor negro e outros tipos de humor. Não acho que seja obrigatório que as pessoas gostem, entendes? Disse ninguém acerca disto, mas diz o próprio. Antes, eu acho que esta coisa é bom antecipar. É como nós dizemos aqui. Isto aqui está a ser giríssimo, está a ser muito divertido. Está e a as ser. pessoas estão a adorar, eu tenho a certeza. Sim, sim. Tenho a certeza que isto hoje está mesmo, mesmo bom. Liberdade de expressão é uma coisa, não é? O de respeito gratuito é egoísta. É egoico pelas mais altas crenças dos outros, seja quais elas forem, é outra. Ou seja, estás a dizer que existe uma linha. Mas é que não era preciso. Quê? Não era preciso.
Não é preciso Nós ter. somos todos humanos, meu. Não temos que nos estar a atacar. Para quê, meu? Mas não era se calhar isso que devias ter dito? Mas é isso, é o que está aí. Devias, independentemente do que as pessoas dizem, nós não devíamos matar pessoas. Mas é o que está aí, mano. Não, tu não estás a dizer isso, estás a dizer que estas pessoas deviam ter cuidado com o que escrevem. Não é preciso isso, meu. Não é preciso isso, meu. Ele não percebe. Não adianta. Não adianta. Mas- Entre as pessoas que escrevem ou que desenham e as que matam, o Gustavo, mais uma vez, está sempre a preciso atenção. Não é preciso escrever. O matar às vezes é preciso, porque também não há outra saída, não é? É a única maneira deles pararem de desenhar aquelas coisas, é matá-los e assim não. Mas uma cena, não sei se vocês perceberam, mas sabem porque é que ele atirou com este. Deixa-me ouvir a expressão outra vez. Estas pessoas deviam ser pessoas. Mas é o que está aí, mano. Não, tu não estás a dizer isso, estás a dizer que estas pessoas deviam ter cuidado com o que escrevem. Não é preciso Ok, não é preciso isso. isso, meu. Não é preciso isso, meu. Porquê que ele está a dizer não é preciso isso? Muito simples e vou-vos tentar explicar. O Miguel Milhão fez-lhe a pergunta, ele já percebeu que meteu os pés pelas mãos e não sabe como responder, e então a resposta dele é: mas não é preciso isso, e está a pensar em alguma coisa para dizer, porque já percebeu que toda a merda que está a dizer até agora é contraditória, e é contraditória, portanto é isso, mas não é preciso isso, e está a pensar em alguma coisa para dizer. Mas Entre as pessoas que escrevem ou que. O matar às vezes é preciso, porque também não há outra saída, não é? É a única maneira deles pararem de desenhar aquelas coisas, é matá-los e assim não desenham mais e acabou-se. Agora, descrever aquilo, fazer piadinhas, não havia nenhuma necessidade, vivíamos tão bem sem isso, não é? imagina que aparece. Somos humanos, Imagina que meu. aparece. Porquê que não nós, não se aceita? eu acho que as pessoas devem se aceitar, mas repara. Mas vamos imaginar que aparece uma religião fictícia que acredita na superioridade de um grupo de pessoas e Já que, aconteceu, não é? pronto, e que toda a gente deve morrer. Além deles. E diz: nós queremos ficar sozinhos no mundo. Vamos imaginar. Já aconteceu. Pronto. Tu achas que nós devíamos dizer, se alguém atacasse essa instituição, achas que nós devíamos dizer liberdade de expressão é uma coisa, respeito gratuito e igual pelas mais altas crenças dos outros, seja eles quais forem a outra? Isso já aconteceu, meu. Mas tu dizias, por exemplo, isto aos nazis também? Se alguém criticasse os nazis e fizesse caricatura aos Se os nazis... judeus criticassem os nazis, Não, imagina que no tempo, e eu ouvi isto, no tempo eu diria isso para qualquer grupo, para qualquer facção. Sempre, em qualquer tempo. Diria sempre isso. Mas não faz muito sentido se pensares. Porquê, meu? Porque, pá, o que estás a dizer é... Não, se houver alguém que esteja mesmo a produzir o mal, Sim. nós temos Há que... N pessoas só a produzir o mal. Nós temos de ter cuidado a criticar essas pessoas. É o que estás a dizer. Nós temos de ter inteligência a criticar essas pessoas. Essa cena de inteligência é um bocado... Meu, vamos criar uma linha até onde é que vamos. É a minha linha. E se eu achar fundamentalmente mau, O quê? Chegas lá e mandas um tiro. O Gustavo ganha imenso tempo com estas perguntas. Sim, sim. É isso, ele está a ganhar tempo, ele não sabe o que ele não sabe o que responder. O Miguel Milhão está muito bem a encostá-lo à parede, dentro das quantidade de baboseiras que ele acabou de dizer nestes últimos 10 minutos. O Miguel Milhão está a encostá-lo à parede naquilo que é os próprios argumentos dele, e ele já não sabe o que há de dizer. Então neste momento já está num ponto em que faz perguntas, atira coisas para o outro lado que ele não sabe, ele já não sabe o que é que há de dizer. O quê? Não estou a Quem? perceber. Quem? Que é para ter um bocadinho mais para pensar. Aonde? É a minha linha. e se eu achar fundamentalmente mau, O quê? Chegas lá e mandas um tiro ao gajo. pronto, mas eu... E depois és julgado por isso. Sabe, agora Quase tudo se resolve assim para o Gustavo, não é? Pronto. E tá Íamos feito. ficar muito poucos rapidamente no mundo se resolvêssemos tudo desta maneira. como aconteceu com este gajo agora, este jovem, não é? Exatamente, por causa da United Health, não é? Como é que ele se chama? Jerome. Jerome. O gajo achava aquilo tão mal, quis resolver a cena por ele. Pronto, resolveu, safou muitas pessoas, porque aqui é menos um gajo cá a fazer o mal, mas agora vai pagar dentro da prisão. Que gajo que estava a fazer mal? Era um gajo qualquer lá das O gajo dos seguradoras? seguradoras, acho que era isso. Tipo a empresa do gajo. Ele nem sabe bem o Não que é, sabe mas bem, sabe que mas- ele estava a fazer o mal. Se levou um tiro, Ou pela cara dele, alguma fez, não é? não foi para ir à missa. Claro. Ganha 3% ao ano do que fatura. Não é, eu acho que não está assim a roubar muito dinheiro. Eu não faço mais. Eu faço, eu li. 3% é como criticar o Eu Pingo li, Doce e o eu li, Continente. Sim, eu Ou li. seja, a margem de lucro é tão baixa que Ouviu o Pingo Doce e Continente, ficou a pensar se concordava, sim. porque é que não vais tu fazer lá e vender mais barato?
Sabes o que eu quero dizer? Ou seja, dizer que esta pessoa é o culpado dos problemas de saúde de toda a gente do mundo é um bocado absurdo. E lembrar-me agora disto, ok? Só li a notícia. Ok, bem. Não sei quanto é que eles faturam. Mas eu ouvi essa crítica, tu não estás a criticar isso, mas... Não estou a criticar. Ok, mas o que eu quero dizer é... Mas, ou seja, nós vivemos numa sociedade em que qualquer pessoa é livre de que, se a revolta for gigante, poder fazer o que quiser fazer. Pois, mas tu estás a apelar à censura, estás a apelar... Não estou a apelar a nada, mano. Eu não censuro ninguém. Mas estás, a frase parece-me um bocado isso, sinceramente. Pronto, pareceu a muita gente. Por isso é que foi uma bomba. Pois é que se veste essa crítica. Claro, foi uma bomba. Não quer dizer que essa tivesse... O que eu estou a dizer é, façam as coisas com mais inteligência, ou digam o que quiserem dizer com mais inteligência, pá, mas sobretudo lembrem-se que somos humanos. Mas não para. Outra vez. Foda-se. Isto é fundamental, não é? Uma pessoa lembrar-se que é. Somos humanos, mano. Humana. Esse cara até por isso que eles estão sempre a dizer mano, que é para se relembrarem de que são o quê? Sou o quê? Humano. Se calhar é isso. O tipo que entrevista. Miguel Milhão. Repara que ele não larga a frase. Ele não larga, mas repara, mas tu dizes aqui. Ele está há um quarto de hora com esta frase. Sim, e por acaso é justificado, porque ele diz lá, o Gustavo Santos diz que é preciso respeitar, seja o que isso significar, as mais altas crenças das pessoas, sejam elas quais forem. Portanto, ou seja, vale tudo, não é? Exatamente. Ou seja, por exemplo, a superioridade da raça ariana? Uma das minhas mais altas crenças é de que este Gustavo é um charlatão. É uma das minhas mais altas crenças. Nós temos que respeitar essa tua crença. É uma crença muito alta. Eu acho que este paleio da autoajuda, do ama-te a ti próprio e de se desejares, consegues. Sim, se acreditares muito, vais conseguir. É uma peta, porque a gente não vive num filme do Walt Disney e, portanto, eu imagino, uma pessoa que acredita em. Não, se tu desejares, consegues. Por exemplo, se eu ando na rua, não é? E vê um sem-abrigo, em princípio, deseja com mais força. Eu acho que não está a desejar nada. Não está a desejar nada. Por exemplo, os Jogos Olímpicos, eu vou ver quem foi o gajo que este ano desejou ser campeão. Porque só há um. Exato. Só foi o que desejou. Os outros não manifestaram, sabes? Que é uma coisa não. de que se fala muito, que é tu manifestares e os outros cá não manifestaram o suficiente. Mas de facto o Miguel Milhão anda há muito tempo, desde o início da entrevista, que ele está às voltas com esta frase, porque o Gustavo tem muita dificuldade em justificar. Mas ao mesmo tempo o Gustavo... Não é uma cena de loucos, é uma cena de... Nem dá para perceber que alguém que tem este tipo de... Pá, não... Nem é uma cena de ser de loucos, eu acho que é... Já fritou mesmo, acho que é isso. Ou então não acredita e escreve esse tipo de coisas. Diz que realmente, pá, para que estar a criticar os outros? Somos todos humanos e não sei o quê. Eu, por acaso, ele critica bastante. Parece-me assim, às vezes no Instagram ele critica muito. Costumo ouvi-lo a criticar. Aquela malta toda, não só os das vacinas, as pessoas que levam vacinas, ele costuma até chamar-lhes, é um nome querido, carneiros, acho que é carneiros. Mas também assassinos os que inventaram o vírus, inventaram a vacina, esses são uns assassinos. Para quê, mano? Somos todos humanos. Mano às vezes parece que se esquece disso, mano. Às vezes não percebo, pá. Eu percebo, mas passaram quase 10 anos, não? Já passou muito. 10 anos. 10 ou mais? Não me lembro. Tu como que aprendeste... Aí foi forte. E tu como que aprendeste aqui? Não gostava... Mais uma excelente cara. Nota-se que ele esteve não sei já se nos Malucos do Riso, se no Maria Alta, mas notas aqui... Como que aprendeste? Foi forte. E tu como que aprendeste aqui? Por acaso, olha, parece o final de uma... Até Barraca Habana! E havia assim um sonzinho. Não gostavas de corrigir este sítio? Não, porque mas dizer hoje penso diferente. Não, porque isso está certo. Ainda pensas assim? Claro. Mas, o desgraçado entrevistador está-lhe a dar todos os... Sim. Isto não era bem isto. Exato. É muito isso. O Miguel está numa de... Pá, o Gustavo também agora já está na hora de... Pronto, erramos e pronto, agora vês as coisas diferentes. Mas não, o Gustavo está focado em continuar. Dizer, diz lá que isto é estupidez, dizer só, pois, realmente, se calhar... E aquela coisa que as pessoas também usam muito agora, que também já disseram o que eu dizia há 10 anos, também já passou muito tempo, agora claro que pensam de maneira diferente. Não, ele mantém-se. Está firme ali. Então achas... Eu vou sempre pôr a humanidade à frente do resto. Mas eu também então diria a mesma coisa. Quando tiveste a censura das redes sociais e a crítica de toda a estrutura que eu digo, eu dizia assim: liberdade de expressão é uma coisa, desrespeito gratuito e egóico pelas mais altas crenças dos outros, sejam elas quais forem, é outra. Eu dizia-te igual. Sou corresponsável por isso, meu. Não é? Sou corresponsável por isso. Ou seja, eu sabia que me ia meter aí. Estás exatamente no sítio onde deverias estar. Mano, eu escrevi essa mensagem ao meu antigo editor há 2 dias atrás.
escrevi-lhe essa mensagem. Obrigado por teres publicado 2 livros que ninguém queria publicar, que é o Não Pensas Mais, o Último Testamento. Este vendeu bem, este vendeu mal, e obrigado por me teres publicado e por teres tido a coragem, porque eles puseram-me onde eu queria estar. E eu disse isto, até te posso mostrar a mensagem. Okay. Muito bem, espetacular. Eu estou onde quero estar, sabendo que este caminho que eu escolhi... Outra vez. Foda-se, credo. Onde quero estar, sabendo que este caminho que eu escolhi é duro, não é fácil. Mas é o único caminho que me faz ir para a cama e olhar para os meus filhos e dizer assim: mas achas que... Pá, eu por acaso não sei. Eu acho que este gajo deve ter muitas dificuldades com ele mesmo no dia a dia. Eu acho que ele deve ter muitas dificuldades com ele no dia a dia. Eu acho que ele deve ter uma necessidade muito grande de gritar este tipo de coisas. Deve ser um gajo que se chateia e se irrita com tudo na sociedade. Deve ser alguém que julga tudo o que passa à volta dele porque crê que tem uma visão do mundo muito superior e muito mais, ou seja, muito menos ligado ao sistema. E eu acho que pessoas assim têm muita dificuldade no dia a dia. Deve ser muito duro. Muito duro. Era melhor viver numa sociedade. Não é isso, numa sociedade onde. Acabaste de escrever narcisismo. Isso é narcisismo? Por acaso tinha a ideia que o narcisismo era tipo a adoração máxima pelo eu. Ou seja, tu olhas para ti mesmo, apesar de que até pode fazer sentido nisto que eu estava a dizer. Talvez. Tu podias ter dito que acreditavas. Depois vou procurar mais sobre isso. O que te aconteceu? Podia. Era melhor? Podia. Achas que era uma sociedade melhor? Não. Eu estou a dizer que eu podia ter feito, porque o Vitor até podia ter feito de forma mais inteligente. Eu também. Ok? Tu podias ter dito esta frase de uma forma mais inteligente ainda. Eu não consigo imaginar. Humilde, pá. Não essa frase. Não, essa frase não. O que se passa agora com as vacinas e estas coisas. Tu ainda acreditas então que devias, se calhar, ter mais cuidado? Sim. Eu de vez em quando digo assim, puto. Imagina, estou a gravar um reel. Pois uma cena bué da estranha. Que idade é que o Gustavo tem? Porquê que o Gustavo acabou de chamar o Miguel Milhão puto? Sim. Eu de vez em quando digo assim, puto. Puto? Imagina, estou a gravar um reel. Tu achas que o Gustavo ainda tem idade para se dirigir ele próprio como puto? Pois é isso. Mas é isso. Enfim, é a questão da idade mental, se calhar, mana. E grave. E vai com impetuosidade e com o power todo que eu tenho. Eu ouço aquilo e digo assim, está demais puto, grava outra vez, baixa 2 tons. É isto já. O gajo vai aprendendo. Se eu tivesse feito isto logo desde o princípio, porventura não estava bloqueado, nem censurado, nada. Faltou-me um pouco de inteligência. Estás a ver? Para perceber que é um pouco só. Sim, foi um bocadinho aquele dia. Muito ligeiramente. Interessante. Um gajo ter a intuição, mas depois ter o raciocínio. E muitas vezes vai só o instinto, só a intuição, e tem razão, está tudo lá, mas eu tenho que me enquadrar. Tem razão, a intuição, isto é uma das coisas que me fascina nisto. O Gustavo é a favor de 100% de intuição, zero razão. A intuição, porque a intuição está sempre correta, e uma das coisas que me fascina nisto, que é mesmo nós enquanto sociedade, porque estarmos a investir em ciência. E não só, e depois vou deixar. Quando podíamos pagar ao Gustavo para ele ir para um gabinete e intuir, chegava lá de manhã, começava a intuir. E mesmo nos hospitais, por exemplo, estou a intuir que o senhor tem cancro de próstata. Não, porque ele ficava a intuir no gabinete o dia todo. Ao fim do dia ia para casa e dizia: olha, está aqui a cura de 3 cancros e para a queda de cabelo, por exemplo, que me dava jeito. Não é? Preferias? Só dele ter estado a intuir. Percebes? Claro. Isso é uma das coisas que mais me fascinam. Ele não pôr a sua intuição ao serviço. Sem qualquer formação em medicina. Imagina o Ricardo Araújo Pereira, se fizer um transplante capilar, vai ficar com o cabelo brutal. Tipo, ele tem cabelo mais do que suficiente para um transplante. E em coisa nenhuma, acho eu.
mas a quantidade de intuições que ele tem sobre estas E que matérias. estão sempre certas. Sempre, sempre. 100% acerto. Pois são as intuições Claro, dele. claro, São não. intuições. Por acaso acho que não lhe fica mal. Assim, está fixe. Quadrar onde eu estou. É dizer aquilo, é ter aquela ideia. Eu ia dizer qualquer coisa. Já sei. A mim irritou-me bué esta frase do Gustavo Santos porque eu sei que tenho razão, mas podia ter feito de forma diferente. Imagina, os assuntos que este gajo fala, os assuntos em que ele normalmente gosta de pegar e gosta de trocar ideias e falar do que fala, as teorias da conspiração dele. E ele olhar para as teorias da conspiração que ele lança, dizer as merdas que diz sobre os assuntos com a responsabilidade que esses assuntos têm e dizer que tem total razão, ou seja, ele nem sequer olha para o assunto e diz eu posso não ter razão, opa. Ele nem sequer duvida minimamente de que, ok, ele tem uma teoria e as outras pessoas podem ter outras teorias ou podem ter outras opiniões. Ele nem sequer duvida se ele pode estar certo em algumas coisas ou pode... Não, ele tem 100% de certeza que sobre assuntos super sérios, super importantes, assuntos científicos, ele está 100% certo sobre... Isto é uma cena completamente ridícula. Eu não consigo mesmo... Não sei mesmo. Não consigo sequer... É chocante. Ideia, mas de uma forma mais calibrada. Só lhe falta isto. É só a forma, porque a ideia está toda Está certa, toda. 100% certa. Está corretíssima porque ele intuiu. Ele tem Intuiu. de pormenor. Não, esta frase não poderia ser dita de uma forma Mas muito... não tem moço do caralho, mano. Não tens a... Não tem moço do caralho. Não, És um grande teimoso, estás aqui há imenso tempo a apresentar-me este argumento que não tem nenhum tipo de coerência e não desistes. Já disseste essa frase 17 vezes e eu não estou a conseguir justificar. as perguntas são sempre diferentes. Porque tu estás sempre a confirmar que é... O que eu quero dizer é, esta frase, com a maturidade que tinhas hoje, Deixa-me lá disso. tinhas mais... Deixa lá ver o que é que eu disse, afinal. Porque se calhar nem me lembro bem, não estou a perceber bem. Vou ler eu agora para ver Pode se... ser, deixa ver. Por acaso agora tenho... Não é? Pode ser que esteja esteja errado. uma vírgula fora do sítio. Sim, assim. sim, exatamente. Serias mais perspicaz. Liberdade de expressão é uma coisa, ok? Desrespeito gratuito e egoico pelas mais altas crenças dos outros, seja quais forem, é outra. Está tudo verdade. Isto depois dos gajos terem sido mortos. Ele confirma, já reli Não, e tá. está tudo verdade. Por acaso podia-me ter passado alguma coisa, mas não, está certo. Está está certo. impecável. Se escrevesse agora, escrevi igualmente bem, está perfeito. Tu não achas que devias, em vez de dizer o ratatá, devias dizer assim... Oh meu, eu se calhar... Meu, se calhar vou esperar mais 2 semanas para dizer isto, não é? Mano, olha, lindo dizeres isso. Deixa-me só dizer isto. Eu fui logo para a linha, eu fui o primeiro. Pois. E é por isso que me caiu uma bomba em cima. Claro. 2 semanas depois, ou uma, não sei precisar, disse o Papa exatamente a mesma coisa. E 1 semana depois do Papa disse um dos diretores da revista exatamente a mesma coisa. Que eu disse, só que eu fui na linha da frente. Eles disseram de uma forma se calhar ligeira. Ele é sempre o pioneiro. sempre E na mesmo frente. eles, te lembras bem do discurso do Papa, era citando um português, Gustavo Santos. E disse igual. Completamente diferente. O Papa disse de uma forma papal e o outro disse de uma forma... Porque ele é o Papa, então fala sempre de uma forma papal. Ele disse de uma forma gustaval. As Sim. pessoas preferem quando é o Papa a dizer. Enfim, de é forma só por causa papal. das roupas. É uma questão de forma. forma mais jornalística, digamos assim. E eu fui para a linha da frente, fui o primeiro, caiu-me tudo em cima. Tudo não, porque eu recebia várias mensagens de malta, como agora, nas vacinas, malta escondida, que diz: tens todo o meu apoio, não posso dizer se não sou despedido, não posso dizer se não vou-me embora. Ah, sim. Claro, sim, Quantos sim. relatos também me chegam de empresas em que uma pessoa diz que concorda com o Gustavo Santos, imediatamente, rua. olho da rua, Sim, sim, imediato. imediatamente. Rescisão sem justa causa, mas olha, acontece. Não, é assim, é um dos artigos da justa causa, por exemplo, falta continuada ao trabalho, concordar com as opiniões de Gustavo Santos, isso dá despedimento. Senão vão se chatear comigo, o que é que vão pensar? Eu recebo. É que imagina, isto até para mim é um react difícil de estar a ter, porque eu sou uma daquelas pessoas que se calhar às vezes até diria uma frase tipo Gustavo Santos no aspecto em que eu não consigo ser uma pessoa que os outros querem que eu seja. Mas eu acho que há tipo um limite. Eu acho que deveria existir um limite no aspecto em que eu, por exemplo, eu fico chocado como é que este gajo tem coragem para dizer toda a merda que diz constantemente sobre todos os temas e mais alguns,
cenas onde ele não tem conhecimento, cenas onde ele vai contra a ciência, cenas onde ele não... Ninguém sabe sequer onde é que o gajo vai buscar as teorias que faz. Ou seja, mas ele não tem um limite. Tipo, ele dá 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 50 opiniões que claramente 99% das pessoas não estão de acordo com ele, nem se revêem minimamente, porque, pá, não há fundo científico nenhum para as opiniões dele. Pá, e o gajo tem a coragem de chegar cá e dizer assim, pá, eu vou partilhar isto, eu vou dizer que acho isto e penso isto, e repara, eu estou a dizer isto porque eu até sou uma pessoa que acho que nós devemos defender aquilo que pensamos e aquilo que achamos, mas eu acho que deve chegar a um ponto onde, por exemplo, eu tenho opiniões. Eu há uns dias partilhei uma opinião que eu sei que, não, para além de não ter sido consensual, foi uma opinião extremamente criticada por muita gente. Mas eu sinto-me bem com essa opinião, pronto, eu penso A sobre o assunto. Ok. Mas há muitas coisas das quais eu tenho opinião formada, não sei se devo dizer formada, mas tenho uma opinião sobre determinado assunto, mas eu não tenho coragem de a partilhar porque eu sinto que não tenho conhecimento suficiente ou não tenho o conhecimento todo para estar a partilhar uma opinião ou sobre um assunto com maior responsabilidade, ou sobre um assunto do qual eu não domino, ou sobre um assunto cuja responsabilidade é grande e o meu conhecimento não é tão grande ao ponto da responsabilidade que esse assunto tem. Ou seja, há aqui uma gestão entre aquilo que tu achas e pensas e entre aquilo que partilhas, porque no meio daquilo que tu achas e pensas e aquilo que tu partilhas está a tua sensação de conhecimento sobre o assunto. Pá, eu sinto que o Gustavo não tem sensação nenhuma de conhecimento. Não, o Gustavo eu acho isto, então eu tenho que partilhar tudo o que eu acho e penso, porque toda a gente tem que saber o que eu acho e penso. E foda-se, isto é um bocadinho... Pá, isto é absurdo. E a mim choca-me um bocado como uma pessoa que tem 47 anos, ou 46 anos, como vocês estavam a dizer, ainda não tenha percebido nesta fase da vida que há opiniões e opiniões e que há muita coisa que se calhar nós antes de dizer devíamos pensar sobre isso. É um pouco isso. E lá, certo, Kika, lá está, é isso que tu estás a dizer, eu concordo, mas e eu até sou uma pessoa, pá, se achar e pensar algo sobre um assunto, e se eu sentir que tenho conhecimento, eu até gosto de partilhar. Agora, eu não vou estar a partilhar, porque o Gustavo não é uma pessoa que tenha partilhado uma teoria sobre o Covid. Não, ele partilha todo o tipo de teorias há anos e ele tem sempre teorias sobre tudo e mais alguma coisa. E tem sempre visões sobre, ainda por cima, assuntos de responsabilidade gigante. E ele tem sempre opiniões, tem sempre teorias, pá, parece que ele nunca pode ficar na parte em que não tem nada a dizer. Meu. Há assuntos onde tu não tens nada para dizer, deixa os outros dizer, tentas aprender, tentas... Não, tu não tens que ter uma opinião sobre tudo. É um pouco isso. Boas, Tanti, tudo bem? Como é que estás? É estranho, de facto. Eu acho, João, eu acho que... Sabes o que é que eu acho? Se calhar vou errar muito. Se calhar vou errar muito na análise que vou fazer. Mas é o que eu acho. Eu acho que o Gustavo sempre foi assim. Trabalhou na televisão. As coisas se calhar estavam-lhe a correr bem naquela altura e naquele momento. Se calhar por ele ter esta personalidade começou a perder algumas oportunidades e eu acho que ele ficou tão chateado e tão irritado com o facto de que lhe retiraram a liberdade, ou seja, na cabeça dele foi: cortaram-me em todo lado porque eu sou uma pessoa que gosta de partilhar as suas ideias, e então agora ele levou essa cena e vai levá-la até ao fim da vida dele. Ele vai levar isso para o caixão. E ele nunca chegou a um ponto onde disse assim: pá, se calhar eu poderia refletir sobre alguma coisa, ou refletir sobre as coisas, porque ok, tem que existir liberdade de expressão, mas se calhar eu também não estive bem. Não, do género, ele levou aquilo, vai levar aquilo para o caixão. Ponto. E acho que está cada vez pior. Posso estar errado na análise que estou a fazer, mas parece-me isso. Quando eu estou debaixo desta tempestade, eu recebo centenas de mensagens destas, meu. E isto faz-me lembrar o que Martin Luther King dizia: o que me assusta não é o barulho da guerra, é o silêncio dos sensatos. É os sensatos que sabem. Pois, mas será que estes senhores não eram os sensatos? Quem?
Estes senhores? Não, os outros não eram sensatos de certeza. Mas os que mataram nunca seriam. Claro, mas estes também não seriam sensatos. Não? Claro que não. Porque quando se parte de um princípio de agressão e de ofensa para o outro lado. Não, meu, o Gustavo Santos não precisa, nunca vai ter ajuda psicológica, porque o Gustavo Santos considera-se a ajuda psicológica, percebes? Tu não podes ajudar psicologicamente alguém que se considera a ajuda psicológica dos outros. É impossível. Então ele vai dizer assim, então eu sou a ajuda psicológica dos outros e eu é que preciso de ajuda psicológica. Não. Aliás, tu se fores dizer ao Gustavo Santos, olha, Gustavo, tu precisas de ajuda psicológica, ele vai dizer assim, então, espera aí, este gajo está a dizer a ajuda psicológica, que precisa de ajuda psicológica, quem precisa de ajuda psicológica é este gajo. É isto que ele vai achar. Automaticamente. Eu acho que a liberdade de expressão é a liberdade de pensar. Tu não podes pensar, se não podes falar, não podes pensar. O que tu pá, outra vez está-me a fazer confusão porque este de óculos parece o Stuart Mill, pá, em comparação com o Gustavo Santos. E não dás por ti a concordar? É dizer mais coisa muito interessante, meu. Muito interessante. Liberdade de expressão é a liberdade de pensar. Os próprios psicólogos e psiquiatras... Sem dúvida, João, sem dúvida. Mas não com a personalidade que o Gustavo tem. Garantidamente. Isso garante-te. Alguém com a personalidade que o Gustavo tem nunca vai aceitar que precisa de ajuda. Garante-te isso, o que tu quiseres. Tipo, é impossível. Que porventura pode ser comunicado, mas de uma forma mais inteligente. É interessante isso que estás a dizer. É muito interessante. Eu acho que, por exemplo, nunca tinha pensado como deves suspeitar, eu sou tão afetado por O Gustavo nunca tinha pensado em pensar. Eu tenho que pensar. É interessante isso. Que porventura, liberdade de expressão é a liberdade de pensar. Que porventura pode ser comunicado, mas de uma forma mais inteligente. É interessante isso que estás a dizer. É muito interessante. Eu acho que, por exemplo, nunca tinha pensado como deves suspeitar, eu sou tão afetado por O Gustavo nunca tinha pensado em pensar. Sim, liberdade de pensar. Obrigado, Bandeira. Obrigado pelos 11 meses. Muito obrigado. Ai, pensar, ok, está bem, está bem. Essa é nova. Nunca me tinha falado disso. caricatura a Jesus, como estes senhores são afetados por uma caricatura. Obrigado, Bandeira, mais uma vez. Muito obrigado. Eu sou mais fundamentalista, se calhar, do que eles. Pois eu não. A minha caricatura. Mas repare, Jesus. mas mesmo assim, eu diria, se vocês quiserem fazer caricaturas, vocês têm a liberdade de pensar e falar o que quiserem. Não é porque tu és fundamentalista. Sou fundamentalista. Não podes ser, mano. Porque o fundamentalista Ué, entravam nesta discussão. Eu sou fundamentalista. Não, estou-te a dizer que não és fundamentalista, mano. para a agressão. Não, isto já estás a definir fundamentalista, acreditar no fundamento. Obrigado ao Ângelo. Obrigado pelos quase 3 anos de subscrição e ao Ivo Silva pelos 4 mesinhos também. Obrigado, malta. Obrigado pelas subscrições. Forte abraço. Muito obrigado. Tu agora já estás a dizer se tu és, estás a dizer eu sou violento. O que é que fazem os ultras? Ou seja, eu não sou uma pessoa violenta, mas posso ser uma pessoa fundamentalista, no sentido de o meu fundamento Estás a separar as coisas, mas normalmente um fundamentalista. Estás a associar à violência. Normalmente um fundamentalista está associado a atos. Estou a perceber o que queres dizer. Muito bem. Olha, eu vou dizer, Gustavo, eu estou aqui há 2 quanto tempo? A mim parecem-me 7 horas e meia e só vimos um bocadinho. 2 horas e um quarto a criar-te armadilhas. Yeah. E tu já deves estar cansado. Ainda por cima, depois não devias ter comido quando vinhas para um podcast com o Guru. Não sabes tu devias ter comido. Porque repara. Lindo mesmo, lindo. Isto é lindo. Baseado nas coisas que tu dizes, criei todas estas armadilhas filosóficas e tu defendeste da forma que deves defender. E partilhei. Não, sim, mas um ataque. Não é um ataque, é armadilhas, é conversa, é diversão, é aprendizagem. E eu a tentar perceber como tu pensas, dizendo, se tu dizes isto, porque é que pensas desta forma? E vou aprendendo do teu raciocínio. E aprendi muito mais a tua forma de pensar, não é? E eu acho que a audiência aqui também vai ficar a conhecer de uma forma completamente diferente depois desta conversa, porque eu acho que muitas das frases que tu dizes, eu acho que elas têm que ser mastigadas. E eu acho que tivemos aqui a oportunidade. Por acaso é assim, O problema depois é a digestão. eu daquilo que eu vi aqui, eu também só ouvimos cerca de, sei lá, que é 1 hora. Uma hora não, deve ter sido 35 minutos, porque isto também parou muito para eles falar, etc. Mas, eu fiquei sem perceber nada do que o Gustavo Santos disse, nada.
Pois é, não, acho que é mastigar e deitar fora. É assim, E é tipo uma isso, prova. Um bocadinho como quando precisamente. provas vinho e depois cospes. Para um balde. Não metam isso para dentro. Não metam, porque é perigoso. evitem. Porque há uma coisa que é a coisa que mais me surpreende neste paleio deste Gustavo Santos, que é a história do A Minha Verdade. A Minha Verdade. Porque lembras-te que antigamente havia. A verdade, era uma, não é? Mas eles depois privatizaram a verdade e agora cada um tem a sua, o Gustavo tem a dele. Porque a questão é a seguinte: o que é a verdade dele? É a opinião. Só que antigamente as pessoas diziam assim: ei, eu acho que a sua opinião é estúpida. E ele, peraí, então se calhar. Vou-lhe chamar a verdade porque assim já não me podem. Quem é que pode dizer que a verdade é estúpida? A verdade é absoluta. É a minha verdade. Então é a minha verdade. E depois tem outra coisa muito simpática que é muito flexível. Porque a verdade dele pode ser uma hoje. E amanhã outra, é o mais amanhã provável. outra. Sim, sim. Desta semana a minha verdade é esta. E pronto, e depois vais adaptando, que é o tipo de coisa que fazem as pessoas que têm, não é? Que são verticais. É por isso que ninguém, ele coitado, não tem espaço porque é este tipo completamente sério e vertical que tem uma verdade hoje e outra daqui a 2 semanas. Portanto, é óbvio que Porque ele não se vai aprender a uma não se só vai verdade. vender nem nada, não está Tem que sempre acordar ali e ver firme. o que é que sente naquele dia, o que é a sua verdade. De mastigar o que é que realmente tu acreditas. E acho que foi super divertido, pelo menos para mim foi. Para mim não foi muito, sinceramente. Eu até percebo agora porque é que o Rui e o Yuri não estão cá esta semana. Pois, epá, assim também eu faço canais de YouTube. Olha, temos que mexer no lixo. Tá Vão bem. lá vocês. Vão lá outros. Nós estamos de férias a apanhar sol. Rimos como o caralho. E é lindo porque nós estamos. Eu acho que nós partilhamos de os valores mais importantes que nós partilhamos. Acho que saímos de sítios diferentes e se calhar chegamos ao mesmo local. Isso é muito lindo. Meu. Eu acho que isto é um exemplo. Isso é muito lindo, meu. Isto é que é democracia. Democracia é a voz do povo. É duas pessoas que podem ter ideias distintas e bastante distintas sobre o mesmo tema e conseguirem estar à mesa e curtirem e respeitarem a visão do outro sem ofensa, sem agressão, sem julgamento, sem matar ninguém. Ou seja, isto, nós vivemos aqui os dois a verdadeira liberdade de expressão. Aquela que eu vejo. É isso mesmo. Que é aquilo que devia ser, ok? Eu também concordo. Respeitar a diferença, mas é eu sair daqui, pôr-me na tua pele e dizer assim, mas este gajo vai ter outro lugar, tem outras crianças, lê outras merdas, vive outras merdas. É claro que o gajo perante isto não pode pensar da mesma forma que eu, meu. E tem todo o direito de pensar isto como eu tenho o direito, porque vim daqui, passei por isto e passei por aquilo, pensar da forma que penso. Nós estamos muito alinhados, Miguel. Só não podemos ser sócios porque a gente assina hoje e amanhã vamos embora. Lá está, ele é inconstante, ele assina num dia, no outro já não está, já não lhe apetece. Porque Foi o que ele- aconteceu é com o isso. partido, num dia queria ir para a política, no dia seguinte acordou, não estou para isto. Eu firmo um compromisso contigo, no dia seguinte já cá não estou. Esta é a minha verdade. Mesmo É com este ali. tipo de verdade que eu trabalho. Exatamente. Íntegro. Firme. É verdade, nem posso casar contigo. Mas, olha, não, casar também não. Mas isto dos sócios, quem fica a perder sou eu, portanto, também. Isso estou hoje, amanhã as coisas mudam. Nunca se sabe. Gustavo, foi um prazer ter-te aqui. Muito obrigado pela tua sinceridade. Ok? E obrigado pelo convite. Eu nunca preparo nada, nunca venho com ideias nenhumas de nada. Por acaso nota-se que ele não prepara. que ele não prepara. Para cá. Mas isto Para cá. começou a frio. Yeah. E foi giro, nós começámos logo a falar sobre temas Pesados. Isso fortes. foi interessante. E é muito raro eu ter alguém desse lado que me convida para ter uma conversa sobre a vida, não é? E que tenha a abertura e a bagagem e a curiosidade e até a humildade que tu demonstraste nesta nossa conversa, mano. Obrigadíssimo, foi muito bom. Obrigado. Obrigado, não. Um prazer. Cá despedimos como eles, não é? Obrigada, mano. Olha, não pode dizer que tenha adorado, mas foi o que foi. Foi péssimo, mas... E pedir desculpa às pessoas que estavam aqui à espera Exatamente. do Yuri e do Rui. Acho que eles para a semana devem voltar, espero eu. Olhem, o que é que temos para hoje? Anjos no 2 às 10. Pá, bom vídeo. Foi engraçado, sinceramente. Gostei bastante. Gostei bastante da diferença de. Sei lá, não, nem é só questão de opiniões, é a forma como tu tens uma Joana Marques e um Ricardo Araújo Pereira a reagir. Eu até vou meter isto para trás, somente para acabar, para dar a opinião. A forma como tu tens uma Joana Marques e um Ricardo Araújo Pereira a reagir e a comentar
coisas que viste na conversa em baixo com o Gustavo Santos, e principalmente ao Gustavo Santos, porque foi quem falou mais, é incrível, porque tu, se só visses o conteúdo em baixo, ficarias claramente... daria imenso que pensar e ficarias, se calhar terias a mesma reação que eu tive aqui. Mas tu tens mais a Joana Marques e ainda tens um Ricardo Araújo Pereira, que são pessoas com uma cultura acima da média, ainda mais confusão te faz o discurso em baixo. E eu acho que é por isso que o vídeo está tão bom, na realidade. E é preciso dizer, volto a dizer o que disse ao início, acho que tu poderes ver a Joana Marques e o Ricardo Araújo Pereira num vídeo de YouTube a fazer uma react, acho que é algo brutal, acho que dignifica de certa forma o conteúdo no YouTube em Portugal. Acho que é um vídeo que certamente vai dar que falar. Não há de ser, obviamente, fácil meter pessoas com esta visibilidade num vídeo de YouTube. Portanto, está aqui uma ideia excelente do ponto de vista de realização e produção. Portanto, top. Bom vídeo.